O aroma do filé ao molho de vinho tinto escapava pelas portas de vidro do restaurante Maré Alta, estabelecimento mais refinado da zona sul do Rio de Janeiro, chegando até as narinas de Cauã. O garoto de pele morena e olhos atentos, com apenas 11 anos, observava aquele mundo de cristais e talheres de prata como quem espia um universo paralelo. Seu estômago roncava. Fazia quase um dia inteiro que não comia nada além de um pão dormido encontrado atrás de uma padaria na Avenida Atlântica. Da calçada de Ipanema, encostado discretamente na vitrine lateral, Cauã estudava cada movimento dos garçons de gravata borboleta. Era um hábito que desenvolvera nos últimos meses: observar os ricos, aprender seus gestos, memorizar seus hábitos. Não era apenas curiosidade, era uma estratégia de sobrevivência. Quanto mais entendia os padrões dos frequentadores daqueles estabelecimentos, mais fácil ficava prever onde poderia encontrar restos de comida ou quem poderia, num momento de bondade, oferecer algumas moedas. O interior do Maré Alta resplandecia com lustres de cristal e toalhas de linho branco. Cauã ajustou o boné surrado que cobria seus cabelos crespos e tentou parecer casual, como se apenas esperasse alguém. Seus olhos percorriam as mesas até que se fixaram num casal em particular. A mulher, de vestido branco justo e salto-agulha, gesticulava com elegância enquanto falava. O homem, de terno azul marinho impecável, assentia com um sorriso contido. Era um sorriso que não alcançava os olhos, percebeu Cauã. Essa aí tá mentindo, pensou o menino reconhecendo a expressão. Nas ruas aprendera a identificar mentirosos. Era uma questão de sobrevivência. A mulher, que Cauã não sabia ser Vanessa Pimentel Vilela, esposa do empresário Henrique Vilela, parecia nervosa apesar do sorriso perfeito. Seus dedos tamborilavam na taça de vinho quando o marido desviou o olhar para cumprimentar outro cliente. Foi nesse instante que Cauã viu algo que gelou seu sangue. Com um movimento rápido e preciso, Vanessa retirou da bolsa um pequeno frasco escuro e despejou algumas gotas no prato do marido, que estava momentaneamente distraído. O coração de Cauã disparou. Já tinha visto situações semelhantes nas ruas. Pessoas dopando outras para roubar pertences. Sem pensar nas consequências, o garoto começou a bater no vidro e a gritar: "Moço! Moço do terno azul! Não come isso! Ela botou alguma coisa na sua comida! Moço!" Os clientes se viraram assustados. Henrique Vilela olhou na direção da janela, confuso. Vanessa empalideceu. Antes que Cauã pudesse dizer mais alguma coisa, sentiu mãos firmes agarrando seus braços. "Que história é essa, moleque?" A voz grave do segurança do restaurante soou às suas costas. "A mulher de branco. Ela botou um negócio na comida do homem. Eu vi." Cauã se debatia, tentando se soltar. Vai fazer mal para ele. Tá pensando que vai assustar nossos clientes e depois pedir dinheiro? Conheço esse truque. O segurança apertou mais o braço do menino. "Vamos, circulando. E se eu te ver por aqui de novo, chamo a polícia." Cauã foi arrastado para longe do restaurante, enquanto via pelo vidro Vanessa se inclinar e dizer algo ao marido, apontando para fora com expressão indignada. Henrique parecia desconfortável, dividido entre acreditar na esposa e verificar o que acontecia. Jogado na calçada a uma quadra de distância, Cauã sentiu o peso da impotência. "Ninguém nunca acredita em mim", pensou, segurando as lágrimas. Não era a primeira vez que tentava ajudar alguém e acabava sendo tratado como um incômodo, uma mancha na paisagem perfeita de Ipanema. Naquela noite, dormiu na areia da praia, escondido entre barracas fechadas, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem da mulher de branco despejando o líquido misterioso. Pela manhã, dirigiu-se ao quiosque onde, por vezes, conseguia trabalho carregando isopores ou guardando pertences dos banhistas. "Bom dia, seu Jurandir", saudou o homem corpulento que operava o quiosque. "Cauã, meu rapaz." Jurandir acenou com a cabeça. "Acordou cedo hoje. Preciso saber uma coisa." O menino hesitou. "O senhor conhece o restaurante Maré Alta?" "Claro que conheço. Lugar de bacana. Por quê?" "Sabe me dizer quem é um homem de terno azul que estava lá ontem à noite? Alto, cabelo grisalho nas laterais." Jurandir franziu o senho desconfiado. "O que você aprontou dessa vez, Cauã?"
Nada, juro. É que acho que vi alguém querendo fazer mal para ele. O homem estudou o garoto por um momento, depois suspirou. Você deve estar falando do Henrique Vilela, dono da construtora Vilela, uma das maiores do Rio. Sai sempre nos jornais de negócios. O coração de Cauã acelerou. E onde ele mora? Ô moleque, para com isso, tá querendo o quê? O cara deve morar num desses prédios de cobertura em frente ao mar, com segurança e tudo mais. Gente como a gente nem chega perto. Determinado, Cauã passou o resto da manhã ajudando no quiosque para ganhar alguns trocados, mas sua mente estava longe. Precisava encontrar um jeito de avisar aquele homem rico. Algo lhe dizia que não era a primeira vez que a mulher de branco fazia aquilo. Ao fim da tarde, enquanto recolhia latas vazias na areia para trocar por alguns reais, Cauã viu uma ambulância passar em alta velocidade pela Avenida Vieira Souto. Por algum motivo, seu estômago afundou. Seguiu o veículo com os olhos até vê-lo parar em frente a um dos edifícios mais luxuosos da orla. Cauã correu até lá, misturando-se entre curiosos que já se aglomeravam. Esgueirando-se entre as pernas dos adultos, conseguiu chegar perto o suficiente para ver os paramédicos saindo do prédio com um homem numa maca. O rosto estava parcialmente coberto por uma máscara de oxigênio, mas Cauã reconheceu o homem do restaurante. Ao lado da maca, a mulher de vestido branco caminhava apressada, segurando a mão do marido, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. O que aconteceu? Cauã perguntou a um porteiro que observava a cena. Parece que o Dr. Vilela passou mal de repente. Dizem que pode ser o coração. Naquele momento, os olhares de Cauã e Vanessa se cruzaram. Por um instante, a expressão dela congelou, antes de ser substituída por surpresa e depois irritação. Ela sussurrou algo para um dos seguranças do prédio, que imediatamente olhou em direção ao menino. Cauã não esperou para ver o que aconteceria. Misturou-se novamente entre as pessoas e correu pela praia, seu coração batendo tão forte quanto o de Henrique Vilela devia estar batendo naquele momento. O garoto sabia que estava certo. A mulher tinha envenenado o marido e agora fingia preocupação. Mas quem acreditaria na palavra de um menino de rua contra uma socialite da Zona Sul? Durante 3 dias, Cauã rondou o Hospital Copador, tentando descobrir notícias sobre o estado de saúde do empresário. Postava-se na calçada em frente ao hospital, observando o movimento, até que um dos manobristas, Josué, notou sua presença constante. "Tá esperando alguém, garoto?" perguntou o homem enquanto esperava um cliente retornar. Cauã hesitou, mas algo no olhar gentil de Josué o encorajou. O homem que trouxeram de ambulância há uns dias, Henrique Vilela. "Sabe como ele está?" Josué olhou para os lados antes de responder. "Ouvi dizer que está estável. Teve algum tipo de arritmia cardíaca, mas os exames não mostram causa clara." "E a esposa dele? Vem aqui todo dia?" "A dona Vanessa?" Josué fez uma careta quase imperceptível. "Sim, não sai do lado dele. Por que tanto interesse?" Cauã respirou fundo. Precisava confiar em alguém. "Eu vi ela colocando alguma coisa na comida dele no restaurante antes dele passar mal." O sorriso de Josué desapareceu. Ele estudou o menino por longos segundos. "Isso é uma acusação muito séria, garoto." "É verdade. Eu juro. Tentei avisar, mas ninguém acreditou em mim." Josué parecia dividido entre descartar a história como fantasia e considerar a possibilidade. Finalmente suspirou. "Olha, tem um enfermeiro lá dentro, o Rafael. É meu primo e é gente boa. Vou ver se consigo que ele fale com você. Mas não prometo nada, entendeu?" Aquela pequena chance fez o coração de Cauã se encher de esperança. Pela primeira vez desde que vira a cena no restaurante, sentiu que alguém ao menos considerava a possibilidade de que estivesse dizendo a verdade. No dia seguinte, Josué cumpriu sua promessa. Apresentou Cauã a Rafael Torres, um enfermeiro de porte atlético e expressão séria, durante o intervalo do almoço. "Então você é o garoto que tem teorias sobre o Sr. Vilela?" Rafael perguntou sem rodeios, depois que Josué os deixou a sós num canto da praça em frente ao hospital. "Não é teoria", Cauã protestou. "Eu vi a mulher dele colocando um negócio na comida. Estava num vidrinho escuro. Ela aproveitou quando ele estava distraído." Rafael cruzou os braços analisando o menino.
E por que você se importa tanto? A pergunta pegou Cauã de surpresa. Ele nunca havia parado para pensar nisso. Por que se importava com o destino de um ricaço que nem sabia da sua existência? Porque não é justo, respondeu finalmente. Ninguém merece ser enganado assim, nem mesmo gente rica. Algo na sinceridade da resposta pareceu tocar Rafael. Ele relaxou um pouco a postura. Sabe, tem algo estranho nos sintomas dele. Parece arritmia, mas os padrões são incomuns. Não se encaixam perfeitamente no quadro típico. Ela está tentando fazê-lo parecer doente, Cauã afirmou com convicção. Tenho certeza. Rafael ficou em silêncio por um momento, pensativo. Vou te dizer uma coisa, mas isso fica entre nós. O Sr. Vilela trouxe alguns pertences quando foi internado, incluindo uma marmita com restos da refeição que estava tendo quando passou mal. Protocolo padrão em casos suspeitos. Posso dar uma olhada mais atenta nesse material. Cauã sentiu uma onda de alívio. Finalmente alguém o levava a sério. Você acredita em mim? Rafael deu de ombros. Digamos que já vi coisas estranhas acontecerem nesse hospital. E tenho um histórico pessoal que me faz dar ouvidos a crianças quando elas insistem em algo. Ele olhou para o relógio. Preciso voltar. Fique longe de problemas e não comente isso com mais ninguém. Enquanto Rafael voltava para o hospital, Cauã sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Esperança. Talvez, apenas talvez, conseguisse fazer a diferença desta vez. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, Vanessa Pimentel Vilela observava a conversa de longe, pela janela do quarto onde o marido repousava. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer o menino da calçada do restaurante, agora conversando com um dos enfermeiros que cuidavam de Henrique. Pegando o celular, ela discou rapidamente um número. Marcelo, é Vanessa. Precisamos conversar sobre uma situação delicada. Tem um menino de rua que pode se tornar um problema. Enquanto isso, no leito hospitalar, Henrique Vilela acordava de um sono inquieto. Fragmentos da noite no restaurante voltavam à sua memória, incluindo a imagem borrada de um garoto batendo no vidro, tentando lhe dizer algo. Algo importante que ele não conseguia recordar completamente. Rafael Torres observava atentamente o monitor cardíaco de Henrique Vilela, enquanto verificava os resultados dos exames mais recentes. Algo ali não se encaixava. Os sintomas apresentados pelo empresário sugeriam uma condição cardíaca, mas os padrões eram inconsistentes. Em seus 15 anos de experiência como enfermeiro, Rafael havia desenvolvido um sexto sentido para diagnósticos problemáticos, e seu instinto gritava que havia algo errado com aquele caso. Como está se sentindo hoje, Sr. Vilela? Perguntou, ajustando o soro. Henrique, um homem que sempre transmitira força e determinação, agora parecia frágil contra os travesseiros brancos. Mesmo assim, seus olhos mantinham o brilho perspicaz que o tornara um dos empresários mais respeitados do Rio de Janeiro. Como alguém que deveria estar melhor do que está, respondeu com um meio sorriso cansado. Os médicos dizem que meu coração está irregular, mas não encontram a causa exata. Rafael assentiu, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. O senhor se lembra exatamente do que aconteceu antes de sentir os primeiros sintomas? Henrique franziu a testa, concentrando-se. Estava jantando com Vanessa no Maré Alta. Lembro de me sentir estranho depois da sobremesa. Um mal-estar que foi piorando até que... Ele hesitou. Há algo mais. Um menino batendo na vidraça do restaurante tentando me dizer algo. Vanessa disse que era só um pedinte causando confusão, mas... A porta do quarto se abriu, interrompendo a conversa. Vanessa Pimentel Vilela entrou, impecável em seu conjunto de seda azul petróleo, carregando uma pequena cesta de frutas. Seu perfume caro imediatamente dominou o ambiente. Querido, como você está? Ela se aproximou da cama, depositando um beijo calculado na testa do marido. Seus olhos, no entanto, avaliavam rapidamente a interação entre Henrique e o enfermeiro. Estávamos apenas conversando sobre os momentos que antecederam o episódio, explicou Rafael, mantendo o tom profissional. Ah, sim. O sorriso de Vanessa não alcançou seus olhos. Uma noite que prefiro esquecer. Foi terrível ver você desmoronar assim, querido. Rafael notou como ela sutilmente desviou o assunto.
Sr. Vilela estava mencionando um menino no restaurante, comentou casualmente, observando a reação de Vanessa. Por um instante fugaz, a máscara de preocupação de Vanessa vacilou, revelando algo próximo ao pânico, mas ela rapidamente se recompôs. Ah, aquele incidente desagradável. Um menino de rua causando confusão, provavelmente querendo dinheiro. Os seguranças o removeram, mas ele já havia perturbado toda a refeição. Ela ajustou uma mecha do cabelo perfeitamente arrumado. Aliás, enfermeiro, creio que esse mesmo garoto tem circulado por aqui. Vi-o conversando com funcionários do hospital. Isso me preocupa. Rafael manteve a expressão neutra, apesar do alerta interno que disparou. Vou verificar essa informação com a segurança, Sra. Vilela. Obrigado pelo aviso. Quando finalmente saiu do quarto, Rafael sabia que precisava agir rapidamente. A menção ao menino por parte de Vanessa não era coincidência. Ele procurou um lugar reservado no hospital e ligou para Josué. Primo, aquele garoto, o Cauã. Preciso falar com ele urgentemente, mas é melhor que ele não apareça por aqui por enquanto. Do outro lado da cidade, na região central do Rio, Cauã perambulava pelas ruas próximas à Cinelândia. Após a conversa com Rafael, decidira manter distância do hospital, seguindo o conselho do enfermeiro. O sol começava a se pôr e o garoto procurava um lugar seguro para passar a noite quando ouviu alguém chamando seu nome. Cauã! Ei, garoto! Era Josué, o manobrista, que estacionava sua moto na calçada. Rafael precisa falar com você, mas não pode ser no hospital. Ele me pediu para te levar até um lugar. Cauã hesitou. Anos nas ruas o haviam ensinado a desconfiar de adultos oferecendo ajuda. Como sei que posso confiar em você? Josué sorriu, apreciando a cautela do menino. Rafael disse para te contar que acredita na sua história sobre o vidrinho escuro e que encontrou algo nos exames que confirma suas suspeitas. Aquilo foi suficiente. Cauã subiu na garupa da moto e Josué o conduziu por ruas movimentadas até chegarem a um pequeno café no bairro da Glória. Rafael já os esperava numa mesa afastada, com uma expressão grave. Obrigado por vir, Cauã, disse o enfermeiro assim que se sentaram. Ele pediu um chocolate quente e um sanduíche para o menino, que atacou a comida imediatamente. Precisamos conversar sobre o que você viu no restaurante. Entre mordidas no sanduíche, Cauã repetiu sua história com detalhes que não havia mencionado antes, como o movimento preciso das mãos de Vanessa, a cor âmbar do líquido, a maneira como ela verificou 2 vezes se ninguém a observava. Analisei discretamente amostras da comida que veio com os pertences do Sr. Vilela, revelou Rafael em voz baixa, e encontrei traços de um medicamento cardíaco chamado digoxina. Em doses controladas, é usado para tratar arritmias. Em doses maiores, pode causar exatamente os sintomas que ele apresentou. Então eu estava certo. Ela está envenenando ele, exclamou Cauã, quase derrubando o chocolate quente. Não tão alto, alertou Josué, olhando ao redor nervosamente. Tecnicamente, não é veneno, corrigiu Rafael. É um medicamento legítimo, o que torna isso complicado. Ela pode alegar que ele toma isso por prescrição médica e que houve um erro na dosagem. Mas ele não sabe que está tomando isso, certo? Insistiu Cauã. Rafael balançou a cabeça. Pelo que pude perceber nas conversas com ele, não. E há mais. Vanessa mencionou você hoje. Disse que te viu conversando com funcionários do hospital. Ela está preocupada com sua presença. Cauã sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabe que eu a vi colocando aquele negócio na comida. E isso te coloca em perigo, completou Rafael. Temos que pensar em como proteger você enquanto descobrimos o que está acontecendo. Foi nesse momento que Josué teve uma ideia. Minha prima Débora dirige uma ONG para crianças em situação de rua em Botafogo. O Instituto Novo Amanhã. Talvez ela possa acolher o Cauã por um tempo, enquanto investigamos isso. Rafael considerou a proposta. Parece uma boa ideia. Você toparia, Cauã? Seria temporário, apenas até entendermos melhor essa situação. O garoto mordeu o lábio, hesitante. Abrigos e instituições não eram seus lugares favoritos. Preferia a liberdade das ruas, apesar dos perigos. Mas algo na sinceridade de Rafael e na urgência da situação o fez concordar. Tá bom, eu vou.
mas só se puder sair quando quiser. É um abrigo de portas abertas, garantiu Josué. Débora acredita que confiança é mais importante que grades. Na manhã seguinte, Cauã conheceu o Instituto Novo Amanhã, um sobrado antigo com fachada colorida e um pequeno jardim na entrada. Diferente dos abrigos institucionais que já conhecera, aquele lugar tinha um ar acolhedor, com paredes pintadas em tons vibrantes e decoradas com trabalhos artísticos feitos pelas próprias crianças. Débora Santana, uma mulher negra de 40 anos com tranças coloridas e sorriso fácil, recebeu Cauã com naturalidade, sem o interrogatório invasivo que ele esperava. Josué me contou um pouco sobre você, disse ela, conduzindo-o pelo espaço. Aqui você tem cama, comida e segurança pelo tempo que precisar. Em troca, pedimos apenas respeito mútuo e participação nas atividades coletivas. Pode ser? Cauã assentiu, ainda desconfiado, mas agradecido pela ausência de pressão. Posso sair quando quiser? As portas estão sempre abertas, confirmou Débora, mas gostamos de saber para onde você vai e quando pretende voltar. Não por controle, mas por preocupação. Enquanto Cauã se instalava, Rafael continuava sua investigação discreta no hospital. Revisando o prontuário de Henrique, descobriu algo intrigante. Nos últimos 2 anos, o empresário havia dado entrada na emergência 4 vezes, com sintomas semelhantes. Todos os episódios ocorreram após refeições com a esposa, e em todos os casos, os médicos não chegaram a um diagnóstico conclusivo. O padrão era muito suspeito para ser coincidência. Em seu quarto no hospital, Henrique Vilela recebia a visita de seu advogado e amigo de longa data, Marcelo Alencar. Os médicos dizem que posso ter alta amanhã, comentou Henrique, sentado numa poltrona próxima à janela. Mas ainda não encontraram a causa exata do problema. Marcelo, um homem de postura elegante e olhar astuto, estudava o amigo com preocupação genuína. Vanessa mencionou que você precisa reduzir o estresse. Talvez seja a hora de desacelerar, velho amigo. Henrique deu um sorriso irônico. Curioso como esses episódios começaram justamente quando iniciei o processo de sucessão na empresa. Minha filha Amanda está pronta para assumir a presidência, você sabe. Vanessa não aprova a ideia? Digamos que ela preferiria que eu mantivesse o controle ou que o passasse para Lucas. Henrique suspirou, mencionando o filho do casal, que havia se afastado da família nos últimos anos. Mas Lucas escolheu seu próprio caminho, longe dos negócios da família. Marcelo hesitou antes de fazer a próxima pergunta. Henrique, você e Vanessa, está tudo bem entre vocês? O empresário olhou longamente pela janela, observando a agitação da cidade lá embaixo. 15 anos de casamento, Marcelo. Começamos com paixão, construímos um patrimônio juntos, criamos nossos filhos, mas nos últimos anos, ele fez uma pausa. Digamos que temos visões diferentes sobre o futuro, e eu tenho cada vez mais certeza de que Vanessa se casou com um empresário, não com um homem. Você está considerando o divórcio? A pergunta de Marcelo foi direta. Estou considerando muitas coisas, especialmente depois deste susto. Henrique ajustou-se na poltrona, uma sombra de desconforto cruzando seu rosto, incluindo o comportamento estranho de Vanessa nos últimos meses, e algo mais que não me sai da cabeça. Aquele menino no restaurante tentando me alertar sobre algo. Marcelo franziu o senho. Que menino? Antes que Henrique pudesse responder, a porta se abriu e Vanessa entrou, carregando uma pequena maleta. Trouxe roupas limpas para sua alta amanhã, querido. Ela sorriu para Marcelo. Interrompo algo importante? Só colocando alguns assuntos em dia, respondeu Marcelo, levantando-se. Vou deixá-los a sós. Quando o advogado saiu, Vanessa aproximou-se de Henrique com uma expressão preocupada. Você parece cansado. Deveria descansar mais. Estou cansado de ficar deitado, isso sim. Henrique a observava atentamente. Vanessa, você se lembra daquele garoto no restaurante? O que batia no vidro? Ela manteve o sorriso, mas seus olhos endureceram ligeiramente. Aquele incômodo, por que está pensando nisso agora? Tenho a impressão de que ele estava tentando me dizer algo importante. Vanessa riu, um som melodioso e ensaiado. Henrique, querido, aquilo foi apenas um menino de rua tentando chamar atenção. Provavelmente queria dinheiro. Ela ajustou o travesseiro atrás dele com uma solicitude exagerada.
Os médicos disseram que você pode ter pequenas confusões de memória devido à medicação. Não se preocupe com isso. Henrique não insistiu no assunto, mas algo no comportamento da esposa o incomodava. Havia uma dissonância sutil entre suas palavras de carinho e a frieza calculada de seus gestos. Como um homem habituado a negociar com pessoas de interesses diversos, ele reconhecia quando alguém tentava manipulá-lo. E pela primeira vez, estava vendo esse comportamento em sua própria esposa. No Instituto Novo amanhã, Cauã tentava se adaptar à nova rotina. Compartilhava o quarto com outros 3 meninos, participava das refeições coletivas e até começara a frequentar as aulas de reforço escolar oferecidas pela ONG. Mas sua mente continuava fixada no caso de Henrique Vilela. Na tarde do terceiro dia, Rafael apareceu para visitar Cauã. Eles conversaram no pequeno jardim dos fundos, longe dos ouvidos curiosos. Henrique Vilela teve alta hoje, informou o enfermeiro. Parece estável, mas continua sem um diagnóstico definitivo. Ela vai tentar de novo, afirmou Cauã com certeza. Vi nos olhos dela, não vai desistir. Rafael assentiu gravemente. Concordo. E descobri mais coisas. Ele baixou a voz. Nos últimos 2 anos, Henrique teve 4 internações com sintomas parecidos. Sempre após refeições com a esposa, sempre sem diagnóstico conclusivo. E ninguém desconfiou? Vanessa é muito habilidosa. Representa perfeitamente o papel de esposa dedicada. Além disso, ela conhece bem o sistema médico. Seu pai era cardiologista. Cauã absorveu a informação, seu jovem rosto enrugado em concentração. Precisamos de provas, ou ninguém vai acreditar em nós. Principalmente em mim, que sou só um menino de rua. Rafael sorriu com tristeza. Você é muito mais que isso, Cauã. E tem razão sobre as provas. Estou tentando descobrir como ela tem acesso a esses medicamentos. Não é algo que se compre facilmente. Débora aproximou-se, trazendo um lanche para os dois. Como estão as coisas no hospital, Rafael? Perguntou casualmente, mas seu olhar revelava que ela sabia mais do que demonstrava. Complicadas, respondeu o enfermeiro. Josué te contou sobre a situação? O suficiente para eu entender por que Cauã precisa de um lugar seguro. Ela olhou para o menino com gentileza. Você tem coragem, garoto. Muitos adultos fingiriam não ter visto nada. Não gosto de injustiça, murmurou Cauã encarando os próprios pés. Mesmo quando não é comigo. Débora sorriu, reconhecendo algo especial naquele menino magricela que tantos ignoravam nas ruas. Temos um ditado aqui no instituto: quem vê além do horizonte enxerga primeiro o amanhecer. Ela tocou o ombro de Cauã com delicadeza. Você enxerga além do que a maioria vê, Cauã. Isso é um dom, ainda que às vezes pareça um fardo. Quando Débora se afastou, Rafael e Cauã continuaram sua conversa em voz baixa. O que fazemos agora? Perguntou o menino. Precisamos encontrar o padrão, as evidências e, principalmente... Rafael hesitou. Precisamos descobrir por que Vanessa está fazendo isso. Qual é o motivo por trás de tudo? O que eles não sabiam era que naquele exato momento, Marcelo Alencar, o advogado de Henrique, também começava sua própria investigação discreta. As palavras do amigo sobre o menino no restaurante haviam despertado sua curiosidade. E quando Marcelo Alencar ficava curioso, ele não descansava até encontrar respostas. A mansão dos Vilela, situada num condomínio exclusivo na Barra da Tijuca, resplandecia sob o sol da manhã. Os jardins meticulosamente cuidados contrastavam com a tensão que pairava dentro da residência. No escritório de Henrique, a discussão escalava para níveis raramente vistos no casamento de 15 anos. Não vou adiar a transição na empresa, Vanessa, declarou Henrique, sua voz firme apesar do cansaço ainda evidente. Amanda está pronta para assumir a presidência, e eu preciso reduzir minhas responsabilidades, principalmente depois desses episódios cardíacos. Vanessa, impecável num vestido verde esmeralda, mantinha a compostura, mas um observador atento notaria o leve tremor em suas mãos perfeitamente manicuradas. Você não está pensando com clareza, querido. Os médicos recomendaram descanso, não decisões drásticas. Amanda é jovem demais. Vai cometer erros que podem custar milhões. Ela se aproximou colocando as mãos sobre os ombros dele. Poderíamos considerar Lucas para a posição.
Ele tem experiência internacional, visão de mercado. Lucas deixou claro que não quer envolvimento nos negócios da família. Henrique a interrompeu. E você sabe disso melhor do que ninguém. O rosto de Vanessa endureceu por um instante. Lucas está confuso apenas. Aquela terapeuta encheu a cabeça dele com ideias absurdas sobre independência e autoconhecimento. Se pudéssemos trazê-lo de volta para casa. Não vamos reviver essa discussão. Henrique levantou-se, encerrando o assunto. A decisão está tomada. O conselho já aprovou. Os documentos estão sendo preparados. Em 30 dias, Amanda assume oficialmente. Vanessa observou o marido com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você sempre foi tão teimoso, Henrique. É uma das qualidades que me atraiu em você. Ela se dirigiu à porta. Vou preparar seu chá, precisamos cuidar desse seu coração. Assim que Vanessa saiu, Henrique pegou o telefone e digitou rapidamente. Marcelo, preciso que acelere aqueles documentos que discutimos. E quero uma revisão completa de meu testamento e dos acordos pré-nupciais. Sim, com urgência. Do outro lado da cidade, no Instituto Novo Amanhã, Cauã participava de uma aula de matemática quando Débora o chamou discretamente para fora da sala. Tem alguém que quer falar com você, disse ela, conduzindo-o até uma pequena sala de reuniões. Um advogado diz que representa Henrique Vilela. O coração de Cauã disparou. Seria uma armadilha? Você vai ficar comigo, né? Perguntou agarrando a mão de Débora. O tempo todo, ela garantiu. Na sala, um homem alto de terno bem cortado aguardava. Levantou-se quando eles entraram. Cauã, sou Marcelo Alencar, advogado e amigo pessoal de Henrique Vilela. Ele estendeu a mão, que o menino apertou hesitante. Estou aqui para ouvir sua versão sobre o que aconteceu no restaurante Maré Alta. Débora interveio protetora. Como encontrou Cauã? E por que devemos confiar no senhor? Marcelo sorriu, apreciando a cautela dela. Encontrei vocês através do enfermeiro Rafael Torres. Ele não revelou o paradeiro do garoto diretamente, mas mencionou este instituto quando conversamos sobre o caso. Quanto a confiar em mim, ele retirou alguns documentos da pasta. Henrique está preocupado com sua própria segurança e quer entender o que realmente aconteceu naquela noite. Durante a próxima hora, Cauã narrou detalhadamente tudo o que testemunhara. Marcelo ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, sem interromper. Você tem um olhar observador impressionante para alguém tão jovem, comentou ao final do relato. Muitos adultos não notariam os detalhes que você captou. Nas ruas, quem não observa, não sobrevive, respondeu Cauã simplesmente. Marcelo assentiu, reconhecendo a sabedoria daquelas palavras. Vou ser franco com vocês. Henrique suspeita que algo não está certo em seu casamento. Os episódios médicos coincidirem com momentos importantes de tomada de decisão na empresa não parece acidental. Mas precisamos de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. E como podemos ajudar? Perguntou Débora. Por enquanto, mantendo Cauã seguro. Acredito que Vanessa já sabe da existência dele e o considera uma ameaça. Marcelo olhou diretamente para o menino. Não se exponha, não tente contatar Henrique diretamente. Deixe que eu e Rafael investigamos por enquanto. Após a saída do advogado, Cauã sentia-se ao mesmo tempo aliviado e frustrado. Aliviado porque finalmente mais pessoas acreditavam nele. Frustrado por se sentir inútil quando poderia estar ajudando. Eu devia estar lá fora, descobrindo mais coisas, disse a Débora enquanto voltavam para a sala de aula. Ela sorriu, compreensiva. Às vezes, a parte mais difícil de uma batalha é saber quando recuar. Você já fez muito, Cauã. Mais do que muitos fariam. Naquela tarde, Rafael Torres concluía seu turno no hospital quando recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Farmácia Integrada, Rua Voluntários da Pátria, 1830. Informação sobre receitas. Venha sozinho. O enfermeiro hesitou. Poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser a pista que procuravam. Decidiu arriscar, mas não sem precauções. Enviou mensagens para Marcelo e Josué, informando onde estaria. A farmácia integrada ficava num bairro residencial de Botafogo. Rafael chegou alguns minutos antes do horário combinado e ficou observando o movimento do lado de fora. Às 18h32, seu telefone vibrou com outra mensagem. Estou no café ao lado.
No pequeno café adjacente à farmácia, uma mulher de meia idade com jaleco branco aguardava numa mesa discreta. Apresentou-se como Doutora Helena, farmacêutica. Você está investigando receitas de digoxina? Perguntou sem rodeios assim que Rafael se sentou. Como sabe disso? Trabalho aqui há 20 anos. Conheço todos os médicos da região. Nos últimos 2 anos, tenho recebido receitas de um Dr. Rubens Fontes para uma paciente chamada Sofia Mendonça. Sempre o mesmo medicamento, sempre em quantidades incomuns. Rafael tentou manter a expressão neutra. E por que isso chamou sua atenção? Porque Sofia Mendonça não existe. Helena baixou a voz. Verifiquei o CPF nas bases de dados. É fraudulento. E Dr. Rubens? Pesquisei seu registro no CRM. A assinatura nas receitas não corresponde à original. Quem retira os medicamentos? Uma mulher elegante. Sempre paga em dinheiro. Sempre usa óculos escuros. Mas na última vez, quando saiu, vi seu motorista a esperando. Reconheci o homem. Ele trabalha para a família Vilela. O coração de Rafael acelerou. Era a conexão que procuravam. Por que está me contando isso agora? Helena hesitou. Meu irmão mais novo tinha problemas cardíacos. Morreu porque não tínhamos dinheiro para tratamento adequado. Ver alguém usando medicamentos cardíacos para... seja lá o que for que essa mulher está fazendo, me deixa enojada. Antes de se despedir, Helena entregou a Rafael uma pasta fina. Cópias das receitas e registros de venda. Não posso fazer mais que isso. Aquela noite, no escritório de Marcelo Alencar, o advogado Rafael e Josué examinavam as evidências recolhidas. Isso é ouro, comentou Marcelo, analisando as receitas falsificadas. Mas precisamos da conexão final, provar que Vanessa é Sofia Mendonça. E o médico, Dr. Rubens? Questionou Josué. A assinatura é falsificada, mas alguém com conhecimento médico deve estar envolvido. Rafael massageou as têmporas, pensativo. Lembro de ter visto Vanessa conversando com um dos médicos do hospital várias vezes. Dr. Paulo Santana, especialista em cardiologia. As conversas sempre pareciam íntimas. Marcelo digitou rapidamente o nome no computador. Dr. Paulo Santana, 45 anos, cardiologista renomado, divorciado. Espere, olhem isso. Ele virou a tela para que os outros pudessem ver. Formado pela mesma universidade que o pai de Vanessa. Foram colegas de faculdade. Uma conexão pessoal, murmurou Rafael. Que pode ter evoluído para algo mais, completou Marcelo. Precisamos verificar a agenda de Vanessa, ver se encontramos padrões de encontros com esse médico. E como faremos isso? Perguntou Josué. Tenho acesso ao escritório de Henrique. Como advogado dele, posso solicitar registros, e-mails, tudo com justificativa legal. Marcelo fechou a pasta. Mas precisamos ser discretos. Se Vanessa desconfiar, pode acelerar seus planos. Enquanto isso, na mansão dos Vilela, Vanessa conversava ao telefone em seu closet, longe dos ouvidos de Henrique. Paulo, preciso te ver com urgência. As coisas estão se complicando. Não posso esperar até amanhã. Henrique está mudando os documentos da empresa, pressionando por uma transição imediata para Amanda. Sim, aquele maldito menino de rua ainda é um problema. Ele viu tudo no restaurante, tenho certeza. Não sei onde ele está. Mas meu investigador particular está procurando. Já te falei 1000 vezes, não quero saber dos seus escrúpulos agora. Temos um plano. Vamos segui-lo até o fim. Ela desligou irritada, sem perceber que Henrique estava parado na porta do quarto, tendo ouvido parte da conversa. Silenciosamente ele se retirou, mais alerta do que nunca para o perigo sob seu próprio teto. No Instituto Novo amanhã, Cauã finalmente começava a se sentir em casa. Após semanas de desconfiança, estava formando laços com os outros meninos e participando ativamente das atividades. Débora observava sua evolução com satisfação, mas também com preocupação pelo caso em que ele se envolvera. Cauã está finalmente se adaptando, comentou com Josué durante uma visita. Gostaria que pudesse ter uma vida normal, sem toda essa complicação. Ele nunca teve uma vida normal, respondeu Josué com um suspiro. E talvez esse seja seu papel nessa história, ver o que outros não podem ou não querem ver. Naquela noite, enquanto Cauã dormia, Débora recebeu um telefonema alarmante de Rafael.
Alguém esteve perguntando sobre Cauã no hospital. Uma mulher elegante oferecendo dinheiro por informações sobre um menino de rua que frequentava o local. Um dos seguranças quase falou, mas outro o impediu. Acho que Vanessa está intensificando a busca. Débora sentiu um calafrio. Devo tirá-lo daqui? Levá-lo para outro lugar? Por enquanto, redobre a segurança. Estamos perto de reunir provas suficientes. Marcelo encontrou e-mails comprometedores entre Vanessa e Dr. Paulo. Parece que mantém um caso há pelo menos 3 anos e planejam algo grande. O que exatamente? Não sabemos ainda, mas envolve garantir o controle dos bens de Henrique antes que a filha Amanda assuma a presidência da empresa. Eles mencionam um plano B que seria colocado em prática se os episódios não fossem suficientes. Aquela conversa deixou Débora inquieta pelo resto da noite. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Após o café da manhã, chamou Cauã para uma conversa privada. Sei que você está ansioso para ajudar mais ativamente, disse, estudando a reação do menino. E talvez haja uma maneira segura de fazer isso. Tive uma ideia durante a noite. Os olhos de Cauã brilharam com interesse renovado. O que eu posso fazer? Você conhece o Dr. Paulo Santana, o médico que acreditamos estar envolvido com Vanessa? Cauã balançou a cabeça negativamente. Ele tem uma clínica particular em Ipanema, perto daquele restaurante onde tudo começou. Rafael descobriu que ele atende lá às terças e quintas. Se pudéssemos obter alguma prova concreta da relação entre ele e Vanessa, você quer que eu observe a clínica? Cauã estava entusiasmado com a possibilidade de ação. Posso fazer isso sem ser notado. Nas ruas aprendi a ser invisível quando necessário. Débora hesitou, dividida entre a necessidade de provas e a segurança do menino. Apenas observação, à distância. Na primeira suspeita de perigo, você volta imediatamente. E levará um celular comigo sempre em contato. Ela suspirou. Não sei se estou fazendo a coisa certa, Cauã. Mas também não sei se mantê-lo completamente afastado é a melhor proteção. Confie em mim, pediu o menino segurando as mãos dela. Sobrevivi sozinho nas ruas por anos. Sei como me cuidar. Após consultarem Marcelo e Rafael, elaboraram um plano cauteloso. Cauã, disfarçado como um entregador de panfletos, posicionar-se-ia próximo à clínica na quinta-feira seguinte, equipado com um celular com câmera para registrar qualquer encontro entre Vanessa e o médico. O que ninguém esperava era que Henrique Vilela também havia iniciado sua própria investigação discreta. Intrigado pelas mudanças no comportamento de Vanessa e pelos fragmentos de conversa que ouvira, contratara um investigador particular para segui-la, o mesmo que acabara de descobrir o paradeiro de Cauã. Na véspera da operação de vigilância, Marcelo recebeu um telefonema inesperado. Marcelo, é Henrique. Preciso falar sobre algo delicado. Descobri informações sobre um menino de rua chamado Cauã, o mesmo que tentou me alertar no restaurante. Precisamos conversar urgentemente, mas não no escritório e não em minha casa. Sugiro aquele café em Laranjeiras, onde costumávamos nos encontrar nos velhos tempos. O advogado sentiu simultaneamente alívio e apreensão. O envolvimento direto de Henrique poderia acelerar a resolução, mas também aumentava os riscos. Concordou com o encontro marcado para a manhã seguinte. No instituto, Cauã se preparava mentalmente para sua missão. Enquanto organizava os panfletos que usaria como disfarce, foi tomado por uma súbita realização. Pela primeira vez em anos, pessoas confiavam nele para algo importante. Mais que isso, adultos o tratavam como alguém cujas observações tinham valor. Era uma sensação nova e poderosa para um menino que passara a vida sendo invisível ou indesejado. Com essa responsabilidade, veio também um sentimento que há muito não experimentava: esperança. Não apenas de fazer justiça, mas talvez de finalmente encontrar seu lugar no mundo. O que ele não sabia era que os eventos do dia seguinte mudariam completamente o curso da investigação e de sua vida. Naquela mesma noite, Vanessa recebia Dr. Paulo Santana na área da piscina da mansão, aproveitando a ausência de Henrique, que supostamente estava em uma reunião de negócios. As coisas estão saindo do controle, dizia ela, visivelmente agitada. Henrique está mudando os documentos, transferindo ações para Amanda, revisando o testamento.
Se esperarmos mais, não sobrará nada para nós. Paulo, um homem de aparência distinta com cabelos grisalhos nas têmporas, parecia menos confortável com a situação. Vanessa, talvez devêssemos reconsiderar. Induzir sintomas cardíacos é uma coisa, mas o que você está sugerindo agora? Não temos escolha, ela sibilou. O plano original era perfeito. Episódios cardíacos regulares, um histórico médico bem documentado e, eventualmente, uma declaração de incapacidade que me daria controle total antes do divórcio. Mas agora, Henrique está agindo rápido demais. E aquele menino de rua? Ainda é uma ameaça? Meu investigador o localizou. Está num instituto para crianças carentes em Botafogo. Amanhã cuidarei disso pessoalmente. O que eles não perceberam foi o pequeno dispositivo de gravação colocado estrategicamente sob a mesa da piscina, instalado horas antes pelo investigador particular de Henrique, que ouvira cada palavra da conversa incriminadora. A manhã surgiu com um céu de nuvens pesadas sobre o Rio de Janeiro, presságio de uma tempestade que não seria apenas meteorológica. No café em Laranjeiras, Henrique Vilela aguardava Marcelo em uma mesa discreta nos fundos do estabelecimento. Apesar do ambiente aconchegante, com o aroma de café recém-passado e pães saindo do forno, o empresário mantinha uma postura tensa, os olhos atentos a cada movimento na entrada. Quando Marcelo finalmente chegou, Henrique dispensou os cumprimentos formais. Ouvi coisas perturbadoras ontem à noite, disse em voz baixa assim que o advogado se sentou. Vanessa e um homem que presumo ser o Dr. Paulo Santana, discutindo sobre induzir sintomas cardíacos e um plano para me declarar incapacitado. Ele deslizou um pequeno dispositivo de áudio sobre a mesa. Está tudo aqui. Contratei um investigador há uma semana, depois de notar comportamentos suspeitos. Marcelo ouviu sem demonstrar surpresa, apenas confirmando com gestos discretos. Também mencionaram um menino de rua, continuou Henrique, observando atentamente a reação do advogado. Chamado Cauã. O mesmo que tentou me alertar no restaurante, não é? Sim. Marcelo hesitou antes de continuar. Estamos em contato com ele. Na verdade, formamos uma pequena rede de investigação. Eu, o enfermeiro Rafael Torres e Débora Santana, do Instituto Novo Amanhã, onde o garoto está abrigado. Quero conhecê-lo, declarou Henrique, surpreendendo Marcelo. Esse menino arriscou sua segurança para me alertar, e agora está em perigo por minha causa. É arriscado. Vanessa já o localizou, segundo a gravação. Exatamente por isso. Henrique se inclinou para a frente. Se ela planeja cuidar disso pessoalmente hoje, precisamos agir primeiro. Quero tirar Cauã daquele instituto imediatamente. Enquanto isso, no Instituto Novo Amanhã, Cauã preparava-se para sua missão de vigilância na clínica do Dr. Paulo. Débora o instruía sobre os cuidados necessários, entregando-lhe um telefone com GPS e explicando os códigos de alerta que deveriam usar. Qualquer sinal de perigo, você me liga e diz apenas sem panfletos hoje, entendeu? Ela repetiu pela terceira vez. Entendi, Débora. Cauã ajustava o boné e a camiseta limpa que fazia parte de seu disfarce. Vou apenas observar e fotografar, sem me aproximar. O telefone de Débora tocou, interrompendo as instruções finais. Era Marcelo, com notícias alarmantes. Mudança de planos, disse o advogado sem preâmbulos. Vanessa descobriu a localização de Cauã. Estamos a caminho para buscá-lo. Chego em 20 minutos com Henrique Vilela. Henrique Vilela vem pessoalmente? Débora não conseguiu esconder a surpresa. Ele insistiu. E há mais. Temos gravações de Vanessa confirmando tudo. O plano de induzir sintomas cardíacos, a intenção de declarar Henrique incapacitado, até menções ao Cauã como uma ameaça. Débora desligou, momentaneamente atordoada. A situação evoluíra rapidamente, e agora precisavam tomar decisões imediatas sobre a segurança do menino. Cauã, a operação na clínica está cancelada, anunciou, retornando à sala onde o garoto aguardava. Henrique Vilela está vindo pessoalmente te encontrar, e precisamos nos preparar para sair daqui o mais rápido possível. Vanessa descobriu onde você está. Os olhos do menino se arregalaram, misturando medo e excitação. Ele quer me conhecer? Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo, confirmou Débora com um sorriso tenso.
Arrume suas coisas. Não sabemos quanto tempo ficaremos fora. Em outro ponto da cidade, Vanessa Pimentel Vilela descia de seu Audi preto em frente a um elegante edifício comercial em Ipanema. Subiu até o 5º andar, onde uma placa discreta indicava o escritório de Bruno Menezes, investigador particular. Bom dia, senhora. Vilela, cumprimentou Bruno, um homem de meia idade com aparência de ex-militar. Tenho as informações que solicitou sobre o menino. Excelente. Ela se sentou, mantendo as costas retas como uma bailarina. Quero detalhes completos. Cauã Silva, 11 anos, sem registro oficial de nascimento localizado. Órfão ou abandonado, não consegui confirmar. Vive nas ruas da Zona Sul há aproximadamente 3 anos. Bruno deslizou uma pasta sobre a mesa. Atualmente está abrigado no Instituto Novo Amanhã, em Botafogo. Endereço completo e fotos do local na página 2. Vanessa examinou as informações com expressão neutra, apenas o leve tamborilar de seus dedos sobre a pasta denunciando sua ansiedade. E sobre as pessoas que o protegem? Débora Santana, diretora do Instituto, ex-assistente social. Rafael Torres, enfermeiro do Copa d'Or, onde seu marido esteve internado. E, surpreendentemente, Marcelo Alencar, advogado pessoal do senhor Vilela. Essa última informação fez Vanessa erguer os olhos alarmada. Marcelo está envolvido desde quando? Difícil precisar, mas ele visitou o Instituto 3 vezes na última semana. E também se encontrou com Rafael Torres em seu escritório. Vanessa fechou a pasta bruscamente. Isso muda tudo. Se Marcelo está envolvido, Henrique provavelmente já sabe. Preciso agir agora. Ela se levantou, ajustando o blazer impecável. Quero que você vá imediatamente ao instituto. Observe o local. Se o menino sair, siga-o e me informe. Não faça nada além disso sem minha autorização expressa. No caminho para o Instituto Novo Amanhã, Henrique e Marcelo discutiam os próximos passos. Com essas gravações, temos provas suficientes para uma ação judicial, explicava Marcelo. Podemos solicitar medidas protetivas imediatas, tanto para você quanto para o menino. Henrique olhava pela janela, observando a cidade que ajudara a construir com seus empreendimentos. Agora percebia que, enquanto erguia edifícios, sua própria casa desmoronava. Quero entender por quê, murmurou. Por que Vanessa chegaria a esse ponto? Dinheiro, poder, controle, respondeu Marcelo pragmaticamente. O divórcio iminente, a sucessão empresarial favorecendo Amanda em vez de Lucas. A gravação menciona que ela queria garantir o controle antes que você transferisse mais ações para sua filha. E Lucas? Meu próprio filho está envolvido nisso? Não temos evidências disso até agora. Na verdade, Lucas parece ter se afastado deliberadamente nos últimos anos. Henrique suspirou profundamente. Ele e Vanessa sempre tiveram uma relação complicada. Depois que Lucas completou 21 anos, começou a se rebelar contra o controle excessivo dela. Houve brigas intensas. Então, há cerca de 2 anos, ele simplesmente cortou o contato. Disse que precisava encontrar seu próprio caminho, longe da influência da família. 2 anos. Marcelo fez a conexão mental. Exatamente quando seus problemas cardíacos começaram. Meu Deus! Henrique empalideceu. Você acha que... É uma possibilidade que precisamos investigar, concluiu Marcelo sombriamente. No Instituto Novo Amanhã, Cauã e Débora aguardavam ansiosamente a chegada de Henrique e Marcelo. O menino não conseguia ficar parado, alternando entre olhar pela janela e verificar sua pequena mochila, onde guardara os poucos pertences. E se ele não gostar de mim? Perguntou subitamente, revelando a insegurança por trás da aparente confiança. Débora sorriu tocando seu ombro com carinho. Cauã, você arriscou sua segurança para ajudar um completo estranho. Como alguém poderia não admirar isso? O barulho de um carro estacionando interrompeu a conversa. Pela janela viram Henrique e Marcelo descerem de um sedã prata discreto. Eles chegaram, anunciou Débora, sentindo o menino enrijecer ao seu lado. O primeiro encontro entre Cauã e Henrique Vilela foi marcado por um silêncio carregado de emoção. O empresário, habituado a comandar reuniões com dezenas de executivos,
parecia momentaneamente sem palavras diante do garoto magro que possivelmente salvara sua vida. "Então você é Cauã", disse finalmente, estendendo a mão. O menino que viu o que ninguém mais viu. Cauã apertou a mão oferecida, surpreso com o gesto formal que o tratava como igual. "Eu só fiz o que era certo", respondeu simplesmente. Henrique sorriu, reconhecendo naquelas palavras uma honestidade rara no mundo em que vivia. Às vezes, fazer o que é certo é o mais difícil e o mais corajoso. Ele se agachou para ficar na altura do menino. "Quero te agradecer, Cauã. Não apenas por tentar me alertar naquela noite, mas por persistir quando ninguém acreditou em você." A conversa foi interrompida por Marcelo, que recebera uma ligação alarmante. "Temos um problema. Um dos seguranças do instituto avistou um homem suspeito vigiando o local. Pela descrição, parece ser Bruno Menezes, o investigador contratado por Vanessa. Precisamos sair agora", declarou Henrique, imediatamente assumindo o comando da situação. "Há um local seguro onde podemos levar Cauã?" "Minha prima tem uma casa em Teresópolis", sugeriu Débora. "Isolada, poucos vizinhos. Podemos usar enquanto resolvemos a situação legal." "Perfeito. Vamos em 2 carros separados para despistar possíveis seguidores." Henrique olhou para Cauã. "Você vem comigo e Marcelo. Débora seguirá com Rafael, que está a caminho." Durante o trajeto até Teresópolis, na Serra Fluminense, Cauã observava a paisagem mudando gradualmente. O cinza do concreto dando lugar ao verde das montanhas. O barulho da cidade sendo substituído pelo silêncio da natureza. Era um mundo completamente diferente do que conhecia. No carro, Henrique o questionava gentilmente sobre sua vida, suas experiências, tentando construir uma ponte de confiança. "Você tem alguma lembrança de sua família, Cauã?" perguntou em determinado momento. O menino encarou as próprias mãos antes de responder. "Lembro da minha mãe. Ela tinha um cheiro bom de canela e cantava para mim dormir." Ele fez uma pausa. "Depois que ela sumiu, fiquei com minha avó, mas ela ficou doente e então fiquei sozinho." "Quantos anos você tinha?" 8, eu acho." Cauã deu de ombros. "Nas ruas a gente perde a conta." Henrique sentiu o coração apertar diante daquela realidade tão distante da sua, mesmo vivendo na mesma cidade. "Você nunca procurou abrigos, assistência social?" "Tentei no começo. Mas lá eles fazem muitas perguntas, têm muitas regras." Cauã olhou pela janela. "E algumas pessoas que deviam cuidar da gente não cuidam de verdade." O silêncio que seguiu foi pesado de significados. Henrique compreendia agora a profunda desconfiança do menino em relação aos adultos, e o quanto sua atitude ao tentar alertá-lo no restaurante havia sido extraordinária. "Sabe, Cauã, meu filho Lucas teria aproximadamente sua idade quando eu o conheci", comentou Henrique após alguns minutos. "Ele tinha 11 anos quando me casei com Vanessa." "O senhor não é pai dele?" "Biologicamente, não. Lucas é filho do primeiro casamento de Vanessa. Mas o criei como meu desde que entrou em minha vida. Ele e Amanda, minha filha biológica, sempre foram tratados igualmente." "E onde está seu filho agora?" A expressão de Henrique escureceu. Essa é uma pergunta que também gostaria de responder com clareza. Lucas se afastou da família há 2 anos, após conflitos intensos com Vanessa. Mantém contato mínimo, apenas para confirmar que está bem. Recusa-se a dizer onde mora ou o que faz. Cauã absorveu a informação em silêncio, percebendo os paralelos entre sua própria história de abandono e a fragmentação da família de Henrique. Enquanto isso, em outro ponto da estrada para Teresópolis, Rafael e Débora seguiam no segundo veículo, discutindo os desdobramentos recentes. "Estou preocupada", confessou Débora, olhando pelo retrovisor repetidamente. Vanessa parece disposta a tudo para silenciar Cauã. "As gravações que Henrique conseguiu mudam completamente o jogo", respondeu Rafael. "Agora temos provas concretas de suas intenções. Ela não pode mais negar. Ainda assim, pessoas como ela raramente enfrentam as consequências de seus atos." Rafael assentiu sombriamente. "É verdade, o dinheiro e o status social criam uma armadura quase impenetrável, mas desta vez temos Henrique do nosso lado, e ele tem tanto poder quanto ela." Na mansão dos Vilela, Vanessa recebia notícias alarmantes de seu investigador. "Como assim perdeu o rastro?" vociferou ao telefone.
Você tinha um trabalho, Bruno. Um único trabalho. Eles usaram 2 carros e rotas diferentes, explicou Bruno defensivo. Consegui seguir até a entrada da serra, mas então o carro com o menino desapareceu em uma estrada secundária. Poderia estar em qualquer lugar entre o Rio e Teresópolis. Vanessa desligou sem se despedir, sua mente calculando rapidamente as implicações. Se Henrique estava pessoalmente envolvido na proteção do menino, significava que já sabia de tudo, ou quase tudo. Com dedos trêmulos, discou outro número. Paulo? A situação complicou. Henrique sabe sobre o menino e provavelmente sobre nós. Precisamos acionar o plano de emergência imediatamente. Sim, aquele. E precisamos encontrar Lucas antes que Henrique o faça. Na casa isolada em Teresópolis, o grupo finalmente se reunia após confirmar que não foram seguidos. A propriedade era aconchegante, com uma arquitetura rústica que combinava com o ambiente montanhoso. Amplas janelas ofereciam vista para o vale, enquanto uma lareira central prometia conforto para as noites frias da serra. Este lugar é perfeito, comentou Marcelo, inspecionando os arredores. Isolado, mas com boa visibilidade. Difícil alguém se aproximar sem ser notado. Henrique havia assumido uma postura diferente desde que saíram da cidade. Mais relaxado, mais presente, como se o afastamento físico das pressões de sua vida cotidiana também houvesse removido uma armadura emocional. Quanto tempo ficaremos aqui? Perguntou Cauã, explorando curiosamente a sala de estar. O necessário para garantir sua segurança e resolver esta situação legalmente, respondeu Henrique. Marcelo já está preparando as medidas judiciais. Com as gravações que obtive e seu testemunho, Cauã, podemos agir decisivamente. E depois? A pergunta simples do menino carregava complexidades que ninguém havia considerado completamente. Um silêncio desconfortável pairou na sala. O depois era uma incógnita para todos, especialmente para Cauã, cuja vida havia sido uma sucessão de instabilidades e abandonos. Depois, disse Henrique finalmente, você terá escolhas, Cauã, e prometo que uma delas será um lar permanente, se assim desejar. O celular de Marcelo interrompeu o momento com a notificação de uma mensagem. Seu rosto empalideceu ao ler o conteúdo. É do meu contato na polícia, anunciou gravemente. Vanessa registrou um boletim de ocorrência, acusando Henrique de sequestrar um menor de idade. Ela alega que você, Cauã, é na verdade Lucas Pimentel Vilela, seu enteado desaparecido, e que Henrique está usando sua influência para mantê-lo afastado da mãe. A revelação caiu como uma bomba sobre o grupo. Isso é absurdo, exclamou Rafael. Lucas tem o quê? 23 anos agora? 23, quase 24, confirmou Henrique atordoado. Como ela espera que alguém acredite nisso? Não precisa que acreditem realmente, explicou Marcelo. Apenas o suficiente para emitir um mandado de busca, iniciar uma investigação. É uma manobra para ganhar tempo e criar confusão. Cauã, que observava a reação dos adultos com olhos atentos, fez a pergunta que ninguém havia considerado. Se ela está dizendo que eu sou Lucas, isso significa que o verdadeiro Lucas pode estar em perigo? Um novo silêncio, ainda mais pesado, dominou o ambiente. Henrique encarou o menino com uma mistura de admiração e horror pela possibilidade que ele acabara de levantar. Meu Deus, murmurou o empresário. Se Vanessa foi capaz de me envenenar lentamente por 2 anos, o que pode ter feito com Lucas? A noite caiu sobre as montanhas de Teresópolis, trazendo consigo um silêncio perturbador. Na casa isolada, o grupo se reunia ao redor da mesa da cozinha, transformada em centro de operações improvisado. Mapas, documentos e laptops abertos ocupavam cada centímetro disponível enquanto tentavam traçar um plano de ação. Precisamos encontrar Lucas, declarou Henrique, os olhos fixos em uma foto do filho em sua formatura universitária 2 anos antes. Se Cauã está certo, e meu instinto diz que está, Lucas pode estar correndo perigo real. Marcelo digitava furiosamente em seu laptop, acessando registros e bancos de dados. Estou verificando tudo. Registros médicos, movimentações financeiras, últimos endereços conhecidos. Mas Lucas foi meticuloso em apagar seus rastros quando decidiu se afastar. E se não foi decisão dele? Questionou Rafael,
verbalizando o temor que começava a crescer em todos. A esse o afastamento de Lucas foi orquestrado por Vanessa, assim como os episódios cardíacos de Henrique. Débora, que preparava café para o grupo, interveio com uma observação perspicaz. Se Lucas era um obstáculo para os planos de Vanessa, por que não simplesmente, fazer o mesmo que tentou com Henrique? Porque Lucas é filho biológico dela, respondeu Henrique após um momento de reflexão. Por mais calculista que seja, Vanessa sempre demonstrou um apego quase obsessivo a Lucas. Controlava-o, manipulava-o, mas nunca permitiria que ele fosse prejudicado permanentemente. A menos que ele descobrisse algo, sugeriu Cauã, surpreendendo os adultos com sua linha de raciocínio. Algo que ameaçasse os planos dela. Todos olharam para o menino subitamente atentos. O que quer dizer, Cauã? Incentivou Débora. Nas ruas a gente aprende a ler as pessoas, explicou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando alguém mente, quando esconde algo, se Lucas morava na mesma casa, ele podia ter visto coisas, como eu vi no restaurante. O garoto tem razão, concordou Marcelo fechando o laptop. Lucas sempre foi observador e perspicaz. Se começou a suspeitar das intenções da mãe em relação a Henrique, ela precisaria neutralizá-lo de alguma forma, completou Rafael. Sem causar dano permanente, mas mantendo-o afastado e desacreditado. Henrique levantou-se abruptamente, uma nova urgência em seus movimentos. A Clínica Santana, murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Uma clínica psiquiátrica de luxo na região serrana, próximo a Petrópolis. Vanessa mencionou várias vezes, elogiando o tratamento discreto que ofereciam a pacientes de alto padrão. Chegou a sugerir que eu poderia me beneficiar de uma temporada lá, após meu último episódio cardíaco. Você acha que Lucas poderia estar internado lá? Perguntou Marcelo, já reabrindo o laptop. É uma possibilidade que não podemos descartar. Henrique passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Lembro-me de Vanessa comentando sobre Lucas estar fazendo um retiro espiritual prolongado, logo após nosso afastamento. Na época, interpretei como um eufemismo para ele não querer contato com a família. Uma internação psiquiátrica involuntária requer justificativa médica e documentação legal, observou Rafael, o profissional de saúde do grupo. Mas com dinheiro e conexões suficientes, Dr. Paulo Santana poderia ter facilitado tudo, concluiu Henrique amargamente. Falsificado diagnósticos, fornecido medicamentos para induzir comportamentos que justificassem a internação. Cauã, que acompanhava a conversa em silêncio, absorvendo cada detalhe, subitamente franziu o senho. Se vocês estão certos, não deveríamos estar perdendo tempo. Se essa mulher descobriu que todos sabemos a verdade, ela pode fazer algo desesperado. O comentário do menino caiu como um raio sobre o grupo. Henrique empalideceu visivelmente. Meu Deus, ele tem razão. Marcelo, precisamos verificar essa clínica imediatamente. Contate seu investigador de confiança para uma primeira sondagem discreta. Já estou nisso. Marcelo sacou o celular. Mas precisamos de um plano mais amplo. Vanessa moveu as peças dela. Agora é nossa vez. Enquanto o advogado se afastava para fazer a ligação, Débora aproximou-se de Cauã, notando sua expressão preocupada. Você está bem? Perguntou gentilmente. Sei que tudo isso é muito intenso. O menino deu de ombros tentando parecer indiferente, mas seus olhos revelavam a verdade. Estou acostumado com coisas difíceis. Nas ruas, a gente aprende a lidar com o que vier. Mesmo assim, insistiu Débora, é normal se sentir sobrecarregado. Você já fez mais do que qualquer pessoa esperaria. Cauã olhou para Henrique, que estudava intensamente os documentos sobre a mesa. Eu não posso desistir agora. Ele precisa encontrar o filho dele. E eu sei como é não ter ninguém te procurando quando você desaparece. A sinceridade crua daquela declaração atingiu Débora profundamente. Ela abraçou o menino, sentindo-o enrijecer inicialmente para depois relaxar no gesto de afeto. Você não está mais sozinho, Cauã, independente do que aconteça a seguir. No Rio de Janeiro, Vanessa Pimentel Vilela aguardava impacientemente em seu escritório pessoal na mansão. A ligação que esperava finalmente chegou perto da meia-noite. Já era hora.
Atendeu rispidamente. O que descobriu? Confirmado, respondeu a voz masculina do outro lado. Henrique e o grupo estão em Teresópolis, uma propriedade isolada pertencente à família de Débora Santana. E o menino está com eles? Sim. E mais, eles estão investigando a clínica Santana. Parece que suspeitam sobre Lucas. Vanessa fechou os olhos, calculando suas opções. O cerco estava se fechando mais rápido do que previra. Entre em contato com Paulo imediatamente. Diga-lhe para preparar a transferência de Lucas para a unidade de Angra dos Reis. Use o protocolo de emergência. E Bruno? Sim. Se Henrique ou qualquer um deles tentar entrar na clínica antes da transferência, você sabe o que fazer. Ao desligar, Vanessa abriu uma pasta em seu computador. Documentos médicos de Lucas apareceram na tela, detalhando um suposto quadro de esquizofrenia paranoide com delírios persecutórios centrados na figura do padrasto. Diagnóstico assinado pelo Dr. Paulo Santana. Tudo perfeitamente forjado, tudo legalmente impecável. Seu telefone tocou novamente. Era Paulo. Não podemos transferir Lucas agora, disse ele, a voz trêmula de nervosismo. Houve complicações recentes com a medicação. Ele está instável. Uma transferência seria arriscada medicamente. Não me interessa, cortou Vanessa friamente. Em poucas horas, Henrique pode conseguir um mandado judicial para verificar a clínica. Lucas precisa estar longe de lá quando isso acontecer. Vanessa, seja razoável. Já fomos longe demais. Talvez devêssemos... Não ouse recuar agora, Paulo, sibilou ela. Lembre-se que você é tão culpado quanto eu. Se eu cair, você cai comigo. Cuidarei pessoalmente da transferência amanhã cedo. Desligou sem esperar resposta, já planejando seus próximos movimentos. Anos de manipulação meticulosa estavam em risco, mas Vanessa não era uma mulher que desistia facilmente. Cada obstáculo apenas a tornava mais determinada, mais perigosa. Na casa em Teresópolis, a madrugada avançava, enquanto o grupo refinava seu plano. Marcelo acabara de receber informações preliminares sobre a Clínica Santana. Meu contato confirma que existe um paciente na clínica, cujos registros estão sob sigilo especial, com acesso restrito mesmo para a maioria da equipe médica. É atendido exclusivamente por Dr. Paulo Santana e uma enfermeira de confiança. Tem que ser Lucas, afirmou Henrique, a esperança e o medo lutando em seu semblante. Como podemos confirmar? Legalmente precisaríamos de um mandado judicial. Estou preparando o pedido com base nas gravações que temos e no testemunho de Cauã, mas levará algumas horas, talvez dias. Não temos esse tempo, interveio Rafael. Se Vanessa suspeita que estamos investigando a clínica, pode transferir Lucas ou destruir evidências. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Foi Cauã quem finalmente falou, sua voz pequena, mas decidida. E se alguém entrasse lá sem autorização? Só para confirmar? Todos olharam para ele surpresos. Seria arriscado e tecnicamente ilegal, respondeu Marcelo cauteloso. Mas possível, completou Rafael pensativo. Conheço os protocolos de segurança de instituições médicas. Com as informações certas e um plano bem elaborado... Não, cortou Débora firmemente. É perigoso demais. Se forem pegos, perderíamos toda a credibilidade legal que construímos. E se for nossa única chance? Questionou Henrique, o desespero paterno começando a falar mais alto que a prudência do empresário. A discussão continuou por mais uma hora, argumentos e contra-argumentos sendo apresentados, até que Rafael ofereceu uma alternativa. Tenho uma colega, Teresa, que trabalhou na Clínica Santana até 6 meses atrás. Pediu transferência porque discordava de algumas práticas que presenciou lá. Talvez ela possa nos fornecer informações internas sem precisarmos entrar fisicamente no local. Uma fonte interna seria ideal, concordou Marcelo. Menos arriscado legalmente e potencialmente mais produtivo. Com esse novo direcionamento, o grupo finalmente cedeu ao cansaço nas primeiras horas da manhã. Enquanto os adultos se acomodavam nos quartos disponíveis, Cauã permanecia acordado, olhando pela janela para o céu estrelado da serra. Henrique, também incapaz de dormir, encontrou o menino na varanda. Não consegue descansar? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Cauã negou com a cabeça. Estou pensando no seu filho.
Como deve ser estar preso em algum lugar, sem ninguém acreditar na sua história? Henrique sentiu um nó na garganta. Lucas sempre foi um rapaz brilhante, sensível, observador, muito parecido com você em alguns aspectos. Nos últimos meses antes de seu afastamento, ele parecia cada vez mais angustiado. Tentou me dizer algo várias vezes, mas eu estava tão absorto nos problemas da empresa. Sua voz falhou. Se eu tivesse ouvido, talvez pudéssemos ter evitado tudo isso. Não adianta pensar assim, disse Cauã com uma sabedoria além de seus anos. O importante é o que fazemos agora. Henrique olhou para o menino com um novo respeito. Você tem razão. E prometo que vamos encontrar Lucas, assim como vamos garantir que você tenha um futuro seguro, Cauã. O amanhecer trouxe renovada determinação. Rafael conseguira contatar Teresa, que concordou em encontrá-los em um local neutro. Ao mesmo tempo, Marcelo avançava com os procedimentos legais, preparando petições e documentação para apresentar às autoridades. O encontro com Teresa foi marcado para o meio-dia, em um restaurante à beira da estrada, entre Teresópolis e Petrópolis. Rafael e Henrique iriam enquanto os demais permaneceriam na casa por segurança. Não gosto nada disso, reclamou Cauã, quando os preparativos para a partida começaram. E se for uma armadilha? Teresa é confiável, assegurou Rafael. Trabalhamos juntos por anos antes dela ir para a clínica. E escolhemos um local público, com muitas testemunhas. Mesmo assim, estabeleceram protocolos de segurança, horários para check-in por telefone, rotas alternativas de fuga, códigos para sinalizar perigo. Henrique, habituado a negociações de alto risco no mundo empresarial, apreciou a meticulosidade do planejamento. Enquanto isso, na Clínica Santana, uma instituição elegante construída ao estilo de um spa de luxo entre as montanhas de Petrópolis, Vanessa chegava inesperadamente no início da manhã. Foi recebida com deferência pelo diretor administrativo, que a conduziu imediatamente ao escritório de Dr. Paulo. Isso é loucura, Vanessa, protestou o médico assim que ficaram a sós. Lucas não está em condições de ser transferido. A última alteração na medicação causou efeitos colaterais severos. Efeitos que você mesmo induziu, seguindo minhas instruções, rebateu ela friamente. Agora vamos revertê-los temporariamente. Preciso que ele esteja minimamente lúcido para a transferência, mas não a ponto de causar problemas. E se ele se recusar? Lucas tem tido momentos de extrema clareza nos últimos dias. Está questionando o tratamento, exigindo contato com o exterior. Vanessa sorriu, um gesto que não alcançava seus olhos calculistas. Por isso vim pessoalmente. Sou a mãe dele, Paulo. Sei exatamente quais botões emocionais pressionar. No quarto isolado, ao final de um corredor silencioso, Lucas Pimentel Vilela encarava a janela com grades decorativas que disfarçavam seu verdadeiro propósito. Aos 23 anos, conservava a aparência física atlética de sempre, mas seus olhos revelavam o tormento de quem viveu 2 anos de confusão, induzida e isolamento. A porta se abriu sem aviso. Lucas virou-se lentamente, já habituado às entradas repentinas da equipe médica. Seu coração acelerou ao reconhecer a visitante. Olá, meu querido, disse Vanessa, com um sorriso ensaiado. Como você está se sentindo hoje? Lucas manteve a expressão neutra, um truque que aprendera para esconder suas reais emoções e pensamentos. Melhor, mais. Claro, respondeu cautelosamente. Ótimo, porque tenho novidades maravilhosas. Vanessa aproximou-se, sentando-se na beirada da cama. Encontramos um especialista internacional que pode ajudar no seu caso. Estamos organizando sua transferência para uma clínica em Angra dos Reis. Um lugar lindo com vista para o mar. Lucas estudou o rosto da mãe, procurando pistas nas microexpressões que ela não conseguia controlar completamente. Por que a pressa? Achei que o Dr. Paulo fosse o único que entendia meu caso. O leve tom sarcástico na palavra caso não passou despercebido por Vanessa. As circunstâncias mudaram, querido. Seu pai está criando problemas, questionando seu tratamento. Você sabe como Henrique pode ser quando coloca algo na cabeça. Henrique está me procurando? A esperança involuntária em sua voz foi impossível de esconder. Vanessa ajustou sua abordagem imediatamente. Não exatamente você, Lucas. Ele está tendo alguns episódios delirantes.
Acredita que um menino de rua salvou sua vida. Está obcecado com essa história, convencido de que eu tentei envenená-lo. Ela riu levemente, como se a ideia fosse absurda. Os médicos acreditam que é estresse combinado com a medicação cardíaca. Lucas manteve o olhar fixo no rosto da mãe, avaliando cada palavra. Um menino de rua? Repetiu lentamente. Como seria esse menino? Não importa, querido. O importante é que precisamos cuidar da sua saúde agora. A ambulância estará pronta em algumas horas. Quando Vanessa finalmente saiu, Lucas permaneceu imóvel, processando a nova informação. Um menino de rua havia visto algo comprometedor envolvendo sua mãe e Henrique. E agora, subitamente, uma transferência urgente estava sendo organizada. As peças do quebra-cabeça que tentara montar por 2 anos, mesmo através da névoa dos medicamentos, começavam a se encaixar. E Lucas sabia que tinha pouco tempo para agir antes que fosse tarde demais. No restaurante à beira da estrada, Rafael e Henrique aguardavam Teresa, que chegou pontualmente ao meio-dia. Era uma mulher de aparência simples, na casa dos 40 anos, com olhos atentos que pareciam avaliar constantemente o ambiente ao redor. Obrigada por vir, disse Rafael após as apresentações iniciais. Sabemos que isso pode ser complicado para você. Saí da Clínica Santana justamente por não suportar mais ser cúmplice silenciosa, respondeu Teresa direto ao ponto. Havia pacientes lá que claramente não precisavam de internação, mas cujas famílias pagavam fortunas para mantê-los isolados. Conveniente para herdar bens, resolver disputas familiares, silenciar testemunhas inconvenientes. E você conheceu meu filho, Lucas? Perguntou Henrique, tentando controlar a ansiedade. Teresa assentiu gravemente. Pavilhão Leste, quarto 17. Diagnóstico oficial. Esquizofrenia paranoide com delírios persecutórios, centrados na figura do padrasto. Ela fez uma pausa. Mas nos momentos em que a medicação estava mais baixa, Lucas era perfeitamente lúcido, consistente em sua história. Dizia que descobrira sua mãe manipulando documentos, conversando secretamente com médicos, planejando algo contra o padrasto. Você acreditou nele? Insistiu Henrique. No início, não. Parecia confirmar o diagnóstico. Mas com o tempo, notei padrões suspeitos. A medicação aumentava significativamente antes de visitas oficiais de avaliação psiquiátrica. O Dr. Paulo restringia o acesso de outros profissionais ao paciente. E mais importante, Lucas melhorava constantemente quando seguíamos o protocolo padrão, apenas para piorar drasticamente após intervenções diretas do Dr. Paulo. Rafael e Henrique trocaram olhares alarmados. Você tem alguma prova disso? Registros, documentação? Teresa sorriu discretamente, retirando um pendrive da bolsa. Não sou ingênua. Quando decidi sair, copiei o que pude sem levantar suspeitas. Registros de medicação adulterados, avaliações contraditórias, ordens diretas de Vanessa Pimentel ignorando protocolos médicos padrão. Henrique segurou o pequeno dispositivo como se fosse o mais precioso dos tesouros. Isso pode salvar meu filho e punir os responsáveis. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, acrescentou Teresa subitamente séria. Ouvi rumores entre a equipe hoje cedo. Estão preparando uma transferência urgente de um paciente VIP. Acredito que seja Lucas. A revelação de Teresa sobre a iminente transferência de Lucas transformou a urgência em desespero. Henrique e Rafael retornaram à casa em Teresópolis, em velocidade máxima, comunicando a situação pelo viva-voz do carro para que Marcelo pudesse iniciar imediatamente as providências legais. Quanto tempo temos? Perguntou Marcelo, enquanto organizava os documentos necessários. Teresa acredita que a transferência está programada para o final da tarde, respondeu Rafael, verificando o relógio. Já passava das 2. 5, 6 horas no máximo. Não é tempo suficiente para um mandado judicial completo, lamentou o advogado. Mas posso tentar uma liminar emergencial com base nas novas evidências. O pendrive que Teresa forneceu pode ser o divisor de águas. Na casa, Cauã ouvia a conversa com atenção absoluta, absorvendo cada palavra, cada nuance nas vozes dos adultos. Quando Henrique e Rafael chegaram, foi o primeiro a se aproximar do carro. E agora? O que vamos fazer? Perguntou diretamente a Henrique.
O empresário, exausto e preocupado, ainda encontrou forças para um sorriso triste ao ver o menino. Vamos lutar, Cauã, com todas as armas legais que tivermos. Dentro da casa, o grupo reuniu-se para analisar as informações do pendrive. As evidências eram mais contundentes do que esperavam. Registros de medicação manipulados, ordens expressas de Vanessa para aumentar dosagens antes de avaliações psiquiátricas oficiais, até mesmo e-mails entre ela e Dr. Paulo discutindo como manter Lucas cooperativo durante o período de internação. Isso é suficiente para uma ação criminal, afirmou Marcelo impressionado. Não apenas contra Vanessa, mas contra Dr. Paulo e possivelmente contra toda a administração da clínica. Mas não é suficiente para conseguir um mandado imediato que impeça a transferência, observou Henrique, pragmático. Talvez não precisemos de um mandado, interveio Rafael, que examinava um mapa detalhado da clínica Santana, incluído nos arquivos de Teresa. Teresa mencionou que alguns funcionários da clínica suspeitavam das práticas do Dr. Paulo. E se conseguíssemos apoio interno? Você está sugerindo uma operação extraoficial? Questionou Débora, preocupada. Estou sugerindo uma visita oficial com apoio não oficial, clarificou o enfermeiro. Teresa ainda mantém contato com alguns colegas de confiança na clínica. Pessoas que, como ela, têm dúvidas éticas sobre certos procedimentos. Henrique considerou a proposta por alguns momentos. Seria arriscado. Se Vanessa estiver lá, é por isso que ela não pode saber que você está indo, declarou Marcelo, uma estratégia se formando em sua mente. Precisamos dividir nossas forças. Enquanto você e Rafael vão à clínica com apoio dos contatos internos, eu irei ao fórum com estas evidências, solicitar uma liminar emergencial e, simultaneamente, registrar denúncias formais contra Vanessa e Dr. Paulo. E como impedimos que Vanessa saiba que Henrique está na clínica? Perguntou Débora. Foi Cauã quem respondeu, sua voz pequena, mas decidida, criando uma distração. Todos olharam para o menino intrigados. Se Vanessa acredita que eu sou algum tipo de ameaça, então ela deve estar me monitorando também, não apenas Henrique, explicou Cauã. E se eu aparecesse em outro lugar bem visível enquanto Henrique vai à clínica? Absolutamente não, protestou Débora instantaneamente. Seria colocar você em risco desnecessário. Não sozinho, esclareceu o menino. Com você e Josué, que está a caminho. Poderíamos ir a um shopping em Petrópolis, lugar público, cheio de câmeras e testemunhas. O suficiente para ser notado, mas seguro o bastante para não correr perigo real. Um silêncio pensativo seguiu-se à proposta. Havia lógica no plano, mas o risco era inegável. Não gosto disso, murmurou Débora. Mas entendo a estratégia. É exatamente o tipo de manobra de distração que eu usaria numa negociação de alto risco, admitiu Henrique, impressionado com o pensamento estratégico do menino. Se Vanessa tiver alguém nos monitorando, como provavelmente tem, a visibilidade de Cauã em um local público desviaria a atenção da clínica. Enquanto discutiam os detalhes finais do plano, na clínica Santana, Lucas enfrentava sua própria batalha. A notícia da transferência iminente o deixara alerta, especialmente combinada com a menção ao menino de rua, que aparentemente testemunhara algo comprometedor. Durante os 2 anos de internação forçada, Lucas desenvolvera uma compreensão profunda dos padrões da clínica. Sabia exatamente quando as rondas de medicação aconteciam, conhecia os horários de troca de turno, até mesmo havia identificado os poucos funcionários que demonstravam sutis sinais de desconforto com seu tratamento. Entre eles estava Marina, uma auxiliar de enfermagem que ocasionalmente permitia pequenos desvios no protocolo, uma janela aberta por mais tempo, um livro não autorizado, até mesmo notícias do mundo exterior disfarçadas em conversas casuais. Quando Marina entrou para verificar seus sinais vitais naquela tarde, Lucas arriscou um movimento ousado. Vai acontecer hoje, sussurrou, certificando-se de que estavam sozinhos. A transferência. Preciso que alguém saiba onde estou sendo levado. Marina hesitou, o estetoscópio congelado sobre o peito do paciente. Lucas, não posso me envolver. Você sabe que não deveria estar aqui, continuou ele, olhando-a diretamente nos olhos. Viu meus exames toxicológicos.
Sabe que estou sendo mantido sedado artificialmente com dosagens que variam conforme a conveniência da administração. O rosto da enfermeira demonstrou o conflito interno que travava. O que está pedindo é impossível. Perderíamos nossas licenças, nossos empregos. Estou pedindo apenas que, se alguém vier procurar por mim, você diga a verdade. Só isso. Antes que Marina pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Dr. Paulo entrou, acompanhado por 2 enfermeiros robustos que Lucas nunca havia visto antes. Como está nosso paciente hoje? Perguntou o médico com um sorriso artificial. Pronto para a viagem. Marina recompôs-se rapidamente, terminando sua verificação de rotina. Sinais vitais estáveis, doutor, relatou profissionalmente, evitando olhar diretamente para Lucas. Excelente. Pode se retirar agora. Vou fazer uma última avaliação pessoal antes da transferência. Quando a enfermeira saiu, Dr. Paulo aproximou-se da cama, seu comportamento mudando sutilmente. Sua mãe está muito preocupada com você, Lucas. Esse período de lucidez é enganoso, sabe? Parte do padrão da sua condição. Momentos de clareza seguidos por episódios severos de paranoia. Clareza suficiente para entender que vocês estão me transferindo às pressas porque alguém está investigando a clínica, respondeu Lucas calmamente. Um menino de rua viu algo, não foi? Algo relacionado a Henrique. A expressão de Dr. Paulo endureceu. Vejo que precisamos ajustar sua medicação para a viagem. Não queremos que fique agitado durante o transporte. Um dos enfermeiros avançou com uma seringa pronta. Lucas sabia que era inútil resistir fisicamente. Já tentara no passado, apenas para descobrir que a consequência era sedação ainda mais pesada. Em vez disso, concentrou-se em memorizar os rostos presentes, as horas, cada detalhe que pudesse ser útil posteriormente. Vocês não vão se safar dessa, declarou com surpreendente serenidade. Henrique não é tolo. Se ele está investigando, vai encontrar a verdade. O médico sorriu friamente enquanto o enfermeiro aplicava a injeção. Seu padrasto está ocupado demais, lidando com suas próprias questões médicas, e em breve estará legalmente incapacitado de tomar decisões. Sua mãe assumirá o controle de tudo, como sempre deveria ter sido. Lucas lutou contra o torpor que começava a se espalhar por seu corpo, determinado a manter a consciência pelo máximo de tempo possível. Você realmente acha que ela vai dividir alguma coisa com você? Quando tudo terminar, murmurou vendo a incerteza momentânea nos olhos do médico. Vanessa não compartilha poder. Em Petrópolis, o shopping Palácio das Pedras fervilhava com a atividade típica de uma tarde de quinta-feira. Cauã, Débora e Josué caminhavam casualmente pelo segundo piso, pausando ocasionalmente para observar vitrines. Para qualquer observador, pareciam apenas uma família em passeio. Tem certeza que estamos sendo observados? Perguntou Débora discretamente, enquanto fingiam admirar uma loja de eletrônicos. Aquele homem de jaqueta azul no café, respondeu Josué sem olhar diretamente. Está lá desde que chegamos, e muda de posição sempre que nos movemos. Cauã, que desenvolvera um sexto sentido para a detecção de ameaças durante seus anos nas ruas, confirmou com um leve aceno. Tem outro na praça de alimentação. Mais velho, barba grisalha, fingindo ler jornal. Bom, murmurou Débora, disfarçando o nervosismo com um sorriso. Significa que nosso plano está funcionando. Vamos continuar visíveis por mais 1 hora. Depois nos dirigimos ao ponto de encontro. Simultaneamente, Henrique e Rafael aproximavam-se da Clínica Santana por uma estrada secundária, seguindo as instruções detalhadas de Teresa. Em vez da entrada principal, dirigiam-se a um acesso de serviço nos fundos da propriedade, onde uma funcionária aliada aguardaria para facilitar a entrada. Como está se sentindo? Perguntou Rafael, notando a tensão evidente nas mãos de Henrique sobre o volante. Como um pai que pode estar a minutos de reencontrar um filho que pensou ter perdido, respondeu ele sinceramente. Aterrorizado e esperançoso na mesma medida. No portão de serviço, foram recebidos por Marina, a enfermeira que conversara com Lucas mais cedo. Seu rosto demonstrava o conflito interno que enfrentava. Tem 5 minutos, informou apressadamente enquanto os conduzia por um corredor de serviço. A transferência foi adiantada. A ambulância já está posicionada na entrada leste. Meu filho está consciente?
Perguntou Henrique, lutando para controlar a ansiedade. Parcialmente. Recebeu sedação há cerca de 20 minutos. Dr. Paulo está supervisionando os preparativos finais pessoalmente. Rafael trocou um olhar preocupado com Henrique. A presença do médico complicava ainda mais a já arriscada operação. E Vanessa? Ela está aqui? Chegou há cerca de 1 hora. Está no escritório do diretor finalizando a documentação. Enquanto se aproximavam do pavilhão leste, Marina subitamente parou, erguendo a mão em sinal de alerta. Vozes aproximavam-se do corredor adjacente. É ela, sussurrou a enfermeira, reconhecendo a voz autoritária de Vanessa, com o diretor administrativo e o chefe de segurança. Rapidamente, Marina conduziu-os a uma sala de armazenamento próxima. Fechando a porta silenciosamente atrás deles, murmurou: Esperem aqui. Vou verificar o que está acontecendo. Confinados no pequeno espaço entre prateleiras de suprimentos médicos, Henrique e Rafael podiam ouvir fragmentos da conversa no corredor. Documentação completa para Angra, dizia a voz de Vanessa. O Dr. Mendonça já está esperando na outra unidade. A transferência precisa acontecer imediatamente. A ambulância está pronta, Sra. Vilela, respondia uma voz masculina desconhecida. Mas o protocolo exige que... Não me interessa o protocolo, cortou Vanessa rispidamente. Meu filho está em crise. Cada minuto conta, e a responsabilidade legal é minha, não sua. As vozes afastaram-se gradualmente, deixando um silêncio pesado. Precisamos agir agora, murmurou Henrique, a decisão evidente em seu olhar. Antes que tirem Lucas daqui. Rafael verificou o celular, onde acabara de receber uma mensagem. Marcelo conseguiu a liminar emergencial, anunciou com renovada esperança. Está a caminho com oficiais de justiça e polícia, mas ainda levarão ao menos 30 minutos para chegar. Henrique respirou fundo, fazendo cálculos rápidos mentalmente. Não temos 30 minutos. Se Lucas entrar naquela ambulância, Vanessa pode levá-lo para qualquer lugar, talvez até para fora do país. A porta da sala abriu-se silenciosamente, revelando Marina com expressão alarmada. Estão movendo Lucas agora mesmo, pela entrada lateral. Se vocês vão fazer algo, tem que ser imediatamente. Rafael e Henrique trocaram um olhar decisivo. Qual é o plano? Perguntou Rafael. Improvisação, respondeu Henrique, avançando para a porta. Como nos velhos tempos de negociações hostis. Enquanto isso, no shopping de Petrópolis, Cauã subitamente parou diante de uma loja de eletrônicos, seus olhos fixos nas múltiplas telas de televisão na vitrine, todas exibindo o mesmo canal de notícias. Débora, chamou sua voz quase inaudível. Olhe. Na tela, uma repórter transmitia ao vivo diante do que parecia ser a entrada da Clínica Santana. A manchete abaixo dizia: Empresário Henrique Vilela acusa a esposa de conspiração e internação forçada de enteado. Como... Débora não conseguiu completar a frase, atordoada pela reviravolta inesperada. Marcelo, deduziu Josué, já sacando o celular. Ele deve ter vazado a história para a imprensa como parte da estratégia legal. A transmissão mostrava viaturas policiais chegando ao local, enquanto a repórter explicava que uma operação estava em andamento após denúncias de práticas irregulares na renomada clínica. O pátio lateral da Clínica Santana transformou-se no palco de uma confrontação inevitável. Sob o céu cinzento que ameaçava a tempestade, uma ambulância aguardava, portas traseiras abertas. Doutor. Paulo supervisionava pessoalmente 2 enfermeiros que carregavam uma maca, onde Lucas, parcialmente sedado, lutava para manter a consciência. Precisamos acelerar, ordenou Vanessa, verificando nervosamente o relógio de pulso. Coloquem-no na ambulância imediatamente. Foi neste momento que Henrique emergiu da porta lateral do edifício, seguido por Rafael. O tempo pareceu congelar por um instante, enquanto todos processavam a situação. Afaste-se do meu filho, Vanessa. A voz de Henrique ressoou pelo pátio, com uma autoridade que fez os enfermeiros hesitarem. O rosto de Vanessa transformou-se numa máscara de fúria contida. Seus olhos calculavam rapidamente as opções disponíveis. Henrique, querido, recuperou-se com uma velocidade impressionante, seu tom mudando para preocupação maternal. Que bom que está aqui. Lucas está tendo outro episódio. Precisamos transferi-lo urgentemente para uma clínica especializada. Doutor,
Paulo adiantou-se, assumindo sua postura mais profissional. Sr. Vilela, compreendo sua preocupação, mas esta é uma decisão médica baseada no quadro clínico do paciente. Lucas apresenta... Poupe-nos da encenação, doutor, cortou Rafael, avançando com o pendrive em mãos. Temos todos os registros, os verdadeiros e os forjados, a medicação excessiva, as avaliações manipuladas, os diagnósticos fabricados. Teresa foi bastante meticulosa em sua documentação. O nome de Teresa provocou uma reação visível em Dr. Paulo. Seu rosto empalideceu enquanto lançava um olhar acusatório para Marina, que observava a cena de uma distância segura. Isso é absurdo, tentou Vanessa, mas sua confiança começava a rachar. Henrique, você não está bem. Aqueles episódios cardíacos afetaram sua capacidade de julgamento. Está sendo manipulado por pessoas que... Como você me manipulou por 2 anos? Interrompeu Henrique, avançando em direção à maca onde Lucas estava, induzindo sintomas cardíacos com medicamentos que comprava com receitas falsas, planejando me declarar incapacitado para assumir o controle da empresa antes do divórcio. Os enfermeiros trocaram olhares confusos, claramente desconfortáveis com a situação. Não se aproxime mais, ordenou o Dr. Paulo, posicionando-se entre Henrique e a maca. Segurança, precisamos de segurança aqui. A segurança não virá, doutor, informou Marina, finalmente manifestando-se. Estão ocupados recebendo os oficiais de justiça na entrada principal. Parece que existe um mandado emergencial sendo cumprido neste momento. Esta revelação foi o golpe final na já frágil compostura de Vanessa. Seu plano meticulosamente construído desmoronava diante de seus olhos. Vocês não entendem, sibilou, abandonando completamente a fachada de esposa e mãe preocupada. Eu construí o Império Vilela tanto quanto você, Henrique. Cada contrato, cada negociação, cada decisão estratégica, eu estava lá, nos bastidores, influenciando tudo. E quando finalmente poderíamos colher os frutos, você decide entregar tudo para Amanda? Uma garota que mal sabe o que quer da vida? A empresa nunca foi o motivo real, não é? Questionou Henrique, a compreensão finalmente clareando em seu rosto. Era sobre controle, sempre foi. Lucas, ainda lutando contra os efeitos da sedação, conseguiu erguer-se parcialmente na maca. Ela não suporta não ter controle absoluto, articulou com dificuldade. Quando comecei a questionar suas manipulações, tornei-me um problema. Vanessa encarou o filho com uma mistura complexa de emoções, raiva, frustração, mas também algo semelhante à mágoa genuína. Você era meu aliado, Lucas, meu companheiro em tudo. Tínhamos planos juntos, lembra? E então conheceu aquela terapeuta que encheu sua cabeça com ideias de independência e autonomia. De repente, começou a questionar minhas decisões, a defender Henrique, a aproximar-se de Amanda. Comecei a ver a verdade, corrigiu Lucas, cada palavra um esforço visível. Vi como você manipulava todos, como usava as pessoas, inclusive a mim. O som de sirenes aproximando-se quebrou a tensão momentânea. Dr. Paulo, avaliando rapidamente a situação, tomou uma decisão pragmática. Isto está fora do meu controle agora, declarou, afastando-se em direção à saída. Não serei o bode expiatório nesta história familiar. Covarde! Gritou Vanessa, vendo seu cúmplice abandonar o barco. Volta aqui! Mas o médico já se dirigia apressadamente para o interior da clínica, provavelmente buscando uma saída alternativa antes que as autoridades o alcançassem. Henrique finalmente chegou até a maca, tomando a mão de Lucas entre as suas. O jovem, mesmo através da névoa da medicação, reconheceu o gesto familiar. Pai, murmurou, usando o termo que raramente empregava para se referir ao padrasto. Você veio mesmo. Claro que vim, respondeu Henrique, a voz embargada pela emoção. Nunca deveria ter permitido que isso acontecesse. Nunca deveria ter duvidado quando você tentou me alertar. Como me encontrou? Um sorriso cansado surgiu no rosto de Henrique. Um menino de rua com olhos mais atentos que muitos adultos. Ele viu o que ninguém mais viu, e teve a coragem de fazer algo a respeito. O barulho crescente indicava que a polícia e os oficiais de justiça já haviam entrado no complexo da clínica. Vanessa, percebendo que sua situação era insustentável, fez uma última tentativa desesperada. Henrique,
Podemos resolver isso. Sua voz assumiu um tom quase suplicante. 15 anos juntos, uma família construída. Não jogue tudo fora por um mal-entendido. Mal-entendido? A indignação coloriu a voz de Henrique. Você envenenou seu marido, internou seu próprio filho contra a vontade dele, forjou documentos médicos, tudo por dinheiro e poder, e ainda seria capaz de prejudicar um menino inocente para proteger seus planos. Que menino? Aquele pivete sujo que inventou histórias para chamar atenção? Vanessa tentava desesperadamente recuperar algum controle sobre a narrativa. Por favor, Henrique, não vai acreditar em um menino de rua qualquer contra sua própria esposa. Antes que Henrique pudesse responder, Rafael interveio, o celular em mãos. Acabei de receber mensagem de Débora. Eles estão chegando. Marcelo conseguiu autorização judicial para que Cauã preste depoimento formal ainda hoje. A menção ao nome do menino provocou uma reação inesperada em Lucas, que se esforçou para sentar-se completamente. Cauã? O menino chama-se Cauã? Henrique assentiu, surpreso pela reação. Sim, Cauã Silva. Por quê? Um lampejo de reconhecimento iluminou os olhos de Lucas, seguido por uma expressão de assombro. Impossível, murmurou, tentando organizar pensamentos ainda confusos pela medicação. Mas as coincidências, a idade, o nome... Antes que pudesse elaborar, a porta lateral da clínica abriu-se novamente. Marcelo entrou, acompanhado por 2 policiais. Um oficial de justiça e, para surpresa de todos, Cauã, Débora e Josué. O menino correu imediatamente para junto de Henrique, seus olhos avaliando ansiosamente a situação. Conseguimos chegar a tempo? Perguntou ofegante. Graças a você, respondeu Henrique, colocando a mão sobre o ombro do garoto. Cauã voltou sua atenção para o jovem na maca, estudando-o com curiosidade. Lucas, por sua vez, observava o menino com uma intensidade quase febril. Sua mãe? Perguntou Lucas subitamente. Qual era o nome dela? A pergunta inesperada pegou Cauã desprevenido. Iara, respondeu após um momento de hesitação. Iara Silva. Por quê? Lucas fechou os olhos brevemente, como se confirmando algo importante para si mesmo. E sua avó? Chamava-se Conceição. O choque estampou-se no rosto do menino. Como você sabe, a tensão do momento foi interrompida pela chegada de mais policiais que agora cercavam Vanessa, lendo-lhe seus direitos. A mulher, percebendo que não havia mais escapatória, mantinha uma compostura gélida, recusando-se a demonstrar qualquer remorso ou arrependimento. Enquanto a polícia assumia o controle da situação, conduzindo Vanessa para fora e garantindo os cuidados médicos apropriados para Lucas, o jovem fez um gesto para que Cauã se aproximasse. 3 anos atrás, começou Lucas lutando para manter a clareza mental. Iniciei uma busca pessoal. Queria entender minhas origens, quem eu era antes de Vanessa. Ela sempre evitou o assunto, dizendo apenas que meu pai biológico havia desaparecido antes do meu nascimento. Henrique observava a interação com crescente curiosidade, enquanto Rafael e Débora trocavam olhares intrigados. Descobri que meu pai biológico teve outra família anos depois, continuou Lucas, cada palavra carregada de emoção contida. Uma mulher chamada Iara Silva e um filho, um meio-irmão que eu nunca conheci. A revelação caiu como um raio sobre todos os presentes. Cauã deu um passo para trás, atordoado pela implicação. Está dizendo que... Precisamos fazer testes, claro, interveio Henrique, percebendo a magnitude da situação. Mas se for verdade... É verdade, afirmou Lucas com surpreendente certeza. Olhe para ele. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto e aquela marca de nascença no pulso esquerdo, idêntica à minha. Cauã instintivamente tocou o próprio pulso, onde uma pequena mancha em formato de meia-lua sempre estivera. Meio-irmãos, murmurou Débora, assimilando a reviravolta extraordinária, separados pela vida e reunidos por esta situação impossível. Nas semanas que se seguiram, os eventos daquele dia transformariam permanentemente as vidas de todos os envolvidos. A Clínica Santana foi submetida a uma investigação rigorosa, revelando um esquema de internações irregulares que se estendia muito além do caso de Lucas. Dr. Paulo Santana foi preso tentando deixar o país,
e eventualmente fez um acordo judicial, fornecendo provas adicionais contra Vanessa. A socialite enfrentaria um longo processo judicial, acusada de múltiplos crimes, incluindo fraude médica, falsificação de documentos e tentativa de envenenamento. Sua imagem cuidadosamente construída de esposa e mãe devotada desmoronou sob o peso das evidências. Lucas, liberado da internação forçada, precisou de tempo para se recuperar completamente dos efeitos da medicação prolongada. Sob cuidados médicos legítimos, gradualmente reconquistou sua autonomia e clareza mental. A descoberta de um meio-irmão tornou-se um ponto de luz em sua recuperação, uma conexão inesperada com um passado que sempre lhe fora negado. Para Cauã, a transformação foi ainda mais profunda. De menino invisível nas ruas, ignorado pela sociedade, tornou-se o centro de uma história de coragem e persistência, que capturou a atenção da mídia nacional. Mais importante que a fama temporária, contudo, foi a oferta que recebeu de Henrique. Um lar permanente, uma família e a chance de construir um futuro que jamais imaginara possível. Os testes de DNA confirmaram o que os instintos de Lucas haviam sugerido. Cauã e ele compartilhavam o mesmo pai biológico. Esta descoberta adicionou uma camada de significado quase místico à sequência improvável de eventos que os reuniu. Como se alguma força invisível tivesse conspirado para reunir os irmãos separados, usando a mais improvável das circunstâncias. 3 meses após os eventos na clínica, Henrique organizou uma pequena cerimônia em sua casa para formalizar a adoção de Cauã. Presentes estavam Lucas, Amanda e os amigos que haviam se tornado família durante a crise: Rafael, Débora, Josué, Marcelo. Uma família reconstruída a partir dos fragmentos deixados pela ambição destrutiva de Vanessa. Na nova configuração familiar, Cauã encontrou não apenas segurança material, mas algo que buscara desesperadamente nas ruas: pertencimento. Em Lucas, descobriu um irmão e mentor. Em Amanda, uma irmã protetora e carinhosa. Em Henrique, a figura paterna que nunca conhecera. Sabe o que é mais extraordinário em tudo isso? Comentou Débora durante a celebração, observando Cauã interagir confortavelmente com sua nova família. O quê? Perguntou Rafael, que se tornara presença frequente na vida da assistente social nos últimos meses. Como algo tão bom pôde nascer de circunstâncias tão terríveis? Uma família destruída pela ganância e manipulação acabou se reconstruindo de forma mais autêntica, mais verdadeira. É o que acontece quando pessoas escolhem fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, respondeu Rafael, seu olhar encontrando o de Cauã do outro lado da sala. O menino sorriu, um gesto agora natural e frequente, tão diferente da expressão cautelosa que carregava nas ruas. Vestido em roupas confortáveis, cabelos bem cortados, ele parecia finalmente à vontade em sua própria pele, em seu lugar no mundo. Na manhã seguinte, Cauã acordou cedo em seu novo quarto. Ainda era estranho ter um espaço próprio, uma cama macia, segurança garantida. Às vezes acordava desorientado, momentaneamente convencido de que estava de volta às ruas, apenas para ser acolhido pelo conforto de seu novo lar. Encontrou Henrique na varanda, contemplando o nascer do sol sobre a baía de Guanabara. "Não consegue dormir?" perguntou o empresário quando o menino se juntou a ele. "Ainda estou me acostumando", confessou Cauã. "É diferente ter um teto garantido." "Entendo. Mudanças levam tempo, mesmo quando são para melhor." Ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando o espetáculo natural diante deles. Foi Cauã quem finalmente falou. "Por que você me adotou? Poderia ter apenas me ajudado, me colocado numa escola boa, qualquer coisa assim. Por que me tornar parte da sua família?" Henrique refletiu antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Quando te vi pela primeira vez, batendo naquele vidro, tentando me alertar sem nada a ganhar com isso, percebi algo extraordinário. Não era apenas coragem, era integridade. Algo que o dinheiro não compra, que não se aprende em escolas caras." Ele fez uma pausa. "Depois, quando descobrimos que você e Lucas são meio-irmãos, pareceu o destino. Mas a verdade, Cauã, é que você já tinha conquistado seu lugar nesta família muito antes disso." O menino absorveu as palavras,
uma emoção complexa formando um nó em sua garganta. Obrigado, conseguiu dizer finalmente, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Não, Cauã. Obrigado por nos ensinar a ver além das aparências. Por nos lembrar que a verdade frequentemente vem das fontes mais inesperadas. Um ano mais tarde, Cauã estava diante de uma plateia de estudantes em uma escola pública no subúrbio do Rio. Convidado a compartilhar sua história como parte de um programa de conscientização sobre crianças em situação de vulnerabilidade, ele falava com uma confiança que teria sido impensável nos seus dias de rua. Todos temos o poder de fazer a diferença, concluía ele seu discurso. Mesmo quando o mundo nos diz que somos invisíveis, mesmo quando ninguém parece ouvir nossa voz. Porque a verdade tem uma força própria. Pode ser abafada, pode ser ignorada, mas eventualmente encontra seu caminho para a luz. Na primeira fila, Henrique, Lucas e Amanda observavam com orgulho evidente. Ao lado deles, Rafael e Débora, agora um casal, aplaudiam entusiasticamente. A jornada extraordinária, que começara com um menino faminto observando pela janela de um restaurante, havia transformado não apenas a vida de Cauã, mas a de todos ao seu redor. Quando terminou a palestra e os estudantes se aproximaram para fazer perguntas, Cauã sentiu uma sensação de completude que jamais imaginara possível. O menino invisível das ruas agora não apenas era visto, mas também ouvia e era ouvido. Sua voz antes ignorada, agora carregava uma mensagem que ressoava com muitos, e sua história, antes apenas mais uma estatística anônima de abandono, tornara-se um testemunho de esperança e possibilidades. De invisível da Rua Augusta a membro respeitado de uma família e comunidade, Cauã havia percorrido uma jornada que desafiava todas as probabilidades. E o mais importante, havia aprendido que ninguém é realmente invisível quando tem a coragem de se fazer ver, de se fazer ouvir e de fazer a diferença no mundo. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Cauã e Lucas tenha tocado seu coração. Para continuar esta jornada de emoções e descobertas, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando no link à sua esquerda. Se você se emocionou com esta narrativa de coragem e redenção, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e o poder transformador da verdade. Qual foi sua parte favorita desta história? O momento em que Cauã alertou Henrique no restaurante ou quando os irmãos finalmente se reconheceram? Conte-nos nos comentários. Sua participação é fundamental para continuarmos criando conteúdos que emocionam e inspiram. Até a próxima história.